Bora lá, galerinha. myhouse.wad, o mapa de Doom que assombrou a internet do canal do Zedin, gente. Faz tempo que eu não trago um vídeo do Zedin e me deu vontade de trazer nesse fim de semana aqui. Fim de semana não, vai ser na sexta, eu acho, esse vídeo. Eu tô um pouco doido, gente, porque eu passei a tarde inteira. Passei a tarde inteira mexendo em negócio do Discord e tudo mais, do nosso grupo do Discord. Grupo não, nosso servidor do Discord. Ah, Quando eu estiver postando esse vídeo, provavelmente na sexta, eu já devo ter lançado o servidor, que minha ideia é lançar na quinta. Então, vocês vão estar vendo em primeira mão aqui minha. Eu pós um dia inteiro tentando fazer aquilo, aprendendo. As coisas são muito difíceis, cara. E eu vou falar uma coisa pra você, mano. É complicado, cara. E falta falar pra vocês, eu vi vários vídeos na internet, mas tem gente aí que explica bem, mas, pô, tem que ter. Falta um vídeo ali, ó. Ensinando você a criar um servidor do zero para pessoas que não têm massa encefálica, cara. Porque, foi duro pra mim que a maioria dos vídeos que eu cliquei, o cara meio que já pressupõe que eu já sabia alguma coisa, sabe? Sendo que eu não sabia absolutamente nada. Mas eu consegui fazer algo que eu considero legal só pra gente brincar no começo e tudo mais. Bom, quando eu estiver passando esse vídeo aqui, eu já vou ter experienciado como foi, então espero que tenha dado tudo certo, tá bom? Espero adicionar, inscreva no canal, tem vídeo hoje é meio-dia 7 da noite. O link do vídeo não tem na descrição. Passe na adicionar, inscreva se possível, considere tornar no canal, que estou ajudando demais, tá bom? Agora que eu fui ver, cara, eu até pensei assim, pô, faz tempo que o Zedinho não posta, né? Eu fui ver e faz 2 meses que ele não posta no canal, né? Que coisa, mano. Enfim, vambora, gente. Vambora sem muitas delongas. Bora! Isso não é para você. Eu Hum. tenho uma lembrança bem vívida do ano de 1999. É um daqueles casos que você não consegue lembrar nada do Caraca, ano, mas. exceto por um momento específico. Ah, tá, porque quantos anos o Zedinho Esse tem? foi o ano em que eu descobri o que era usar um computador. Sim, Oh, esse pedacinho de mau caminho na cadeira sou eu, pedindo caramba. pela primeira vez o que é digitar em um teclado. É claro que não foi a primeira vez que eu vi um computador funcionando, afinal, a pessoa ali atrás, o meu pai, tinha o costume de me deixar no colo enquanto ele usava a máquina, e o que ele mais gostava de fazer no computador era jogar Doom. Caraca, o pai gamer, cara. Caraca. Claramente recomendado pra uma criança. Por conta desse tipo de coisa, Doom foi um Com jogo que eu sempre certeza. gostei. Sempre dava uma chance pros novos, mas ao mesmo tempo mantinha um carinho pelos antigos. Eu já joguei esse Doom. Não foi o último Doom que lançou, mas um desses Dooms novos que lançou, eu joguei a demo na época que saiu, cara. Oh, e era divertido mesmo, mas nunca joguei o jogo. Eu comprei ele na Steam um tempo atrás, mas não joguei. Até que há alguns dias atrás, isso apareceu pra mim, myhouse.wad, onde Hum, WAD é um formato de arquivo usado em mapas de Doom, e isso me deixou muito curioso. What? Não é incomum alguém ter feito um mapa de Doom em 2023, afinal, existe uma comunidade bem sólida de pessoas que fazem e compartilham mapas customizados de Doom. A questão principal é que esses mapas nunca vão além da comunidade e nunca saem dessa bolha. Então, pra isso ter chegado até mim, ainda com a proposta de que existe um mistério por trás dele, é algo que eu não poderia deixar de ver. Então, Ok, vamos querido ver. espectador, se você não me Interessado. conhece, eu me chamo Zedin e me permita te apresentar toda essa experiência e os mistérios escondidos de myhouse.wad. A história Ok. começa no fórum Vambora, tô interessado. Doomworld com um post feito pelo usuário chamado Tá mais, Ved. mano. Estou animado para finalmente lançar esse mapa homenagem. No último agosto, eu Reboot. perdi um bom amigo de infância e isso me abalou bastante. Quando eu estava visitando minha cidade natal para o funeral, eu conversei com os pais dele que compartilharam comigo alguns dos seus antigos bens. Entre eles, tinha uma cópia de um antigo mapa em seu HD chamado Disquete do Ensino Médio. Thomas e eu éramos amadores em criar mapas de Doom no início dos anos 2000, mas eu nunca tinha visto esse mapa antes de descobrir o que tinha dentro do disquete. Como uma forma de tributo a ele e todas as memórias que tivemos juntos, eu mergulhei novamente no Doom Builder para polir o seu mapa e adicionar algumas comodidades apenas para conveniência. Eu acho que isso é uma homenagem bem detalhada e adorável para o meu amigo, e também é uma forma de compartilhar algo dele com a comunidade que amamos. Saudades de você, Tom. Cara, mas assim, tá no título que assombrou, então eu já sei que não que. E Ah, junto no cara. texto, Eu já um sei link. que, não, que vai ter Eu coisa realmente ruim não aí, esperava cara. ter esse tipo de sentimento quando eu fui Caraca, que atrás de um dureza. mapa de Doom. Mas vamos ver como ele ficou. Ok, É nesse né? momento que eu paro e te aviso que a melhor experiência desse mapa é jogando por conta própria. O link do post do fórum tá na descrição e quando você clica, ele te leva Caraca, pra esse dá pra jogar mesmo então, drive. bagulho. Confia em mim e não abre nada exceto por files e baixa myhouse.pk3. Lembrando que você precisa do GZDoom pra jogar e o link dele também tá na descrição. Aí complicou o Joga o negócio, mapa e cara. independente de você se perder ou completar ele, no final você vai acabar confuso. Aí você volta pra cá, vê minha experiência com o mapa e eu tento te explicar o que aconteceu. New Game. Ok, seria legal fazer isso, mas infelizmente eu irei ver
Eu sou um canal de react ainda, então eu tenho que cumprir com a minha E função. coloquei em uma dificuldade média. O mapa é uma casa em um padrão bem americano, com um muro minúsculo que nenhum bandido brasileiro iria respeitar, e com a porta da garagem aberta. Eu já sabia que esse jogo teria um mistério escondido e uma temática de terror, mas eu tô jogando Doom, não importa o bicho que apareça, Exato, eu vou pá! encher ele de tiro. Nossa, Entrei tem na cara garagem mesmo. e já me deparei com uma serra elétrica que possivelmente vai facilitar muito minha vida. Entrando mesmo agora na casa, eu encontro alguns monstros espalhados Doideira esse gráfico do Doom, né? por ela, mas não são nada demais. Nesse andar tem uma cozinha com nada muito chamativo, uma bela visão do vazio através da janela e uma pia cheia d'água. Na sala ao lado também não tem nada que chame muita atenção, além das janelas que dão vista pro jardim e um PlayStation do lado da TV. Mas não tem como interagir com Tijolão, eu tenho um PlayStation 1, mas é do ele, redondinho, então mano. acaba sendo só decoração do mapa. Ainda tem muitos cômodos nessa casa e eles são lotados de monstros. Primeiro vem uma suíte com cama de casal. Ela me leva até um cartão de acesso amarelo que muito provavelmente vai servir para abrir alguma porta. Mas matando um monstro no banheiro, eu também consigo essa belezinha. Logo depois temos um banheiro, que o monstro é completamente destruído, um quarto com uma cama de solteiro e um closet, e por fim, uma lavanderia com uma porta vermelha trancada. Infelizmente, eu só tenho um cartão de acesso amarelo. E se você não sabe, os cartões de acesso servem para abrir portas que possuem a mesma cor que eles. Então é hora de achar o vermelho, Ok. que provavelmente vai estar escondido no andar de baixo. Esse andar de baixo até que é bonitinho. Tem uma mesa de sinuca, uma TV Ué, e mó uma janela casona, que dá de frente para uma Soul Sphere. Se eu não tiver enganado, pegar esse item dobra minha vida máxima e por mais que esse jogo esteja bem de boa por enquanto, ok. eu não vou recusar uma É coisa bom pra caramba, hein? dessa. Mas eu podia jurar que isso não tava aí. Quando eu olhei do outro andar, não tinha nada em cima dessa lata de lixo. Eu acho que eu já entendi qual é desse mapa. Se eu faço algo, Eu acho que não. ele também faz pelas minhas Ah, costas. tá. Vamos ver até Tá, o mapa vai, conforme você avança no mapa, ele se modifica. onde isso vai me levar. Depois de errar 27 tiros nesse demônio, restou um closet no corredor, um escritório com um computador sobre a mesa, sendo que nesse mesmo cômodo tinha um quartinho vazio, que talvez era pra ter sido um outro closet ou, sei lá, eu não sei Caraca, porque teria mas- tanto closet numa casa. E finalmente a porta amarela que eu tinha As pessoas gostam de se vestir, né, cara? Abro ela, invado o banheiro, mato o monstro no chuveiro e consigo Ah, o mas cartão por que vermelho. tem tanto monstro nessa casa também? Por que o Dungai tá nessa casa, Mas né? antes de seguirmos pra porta vermelha, ainda tem 2 cômodos restantes. Mais um quarto com mais um closet e uma área escura com alguns canos que devem estar ligados ao resto da casa, que convenientemente leva de volta pra garagem. Com um cartão vermelho em mãos, já daria pra abrir a porta, mas eu tô com um pouco de medo de ter um chefão ali em cima. Então deixa eu pegar aquela Soul Sphere só pra... Ué, ela não tava aqui? Eu podia jurar que... Uou! Realmente, eu estava certo. Para cada movimento que eu faço, o mapa faz um de volta. Eu não vou mentir, isso já me fez ficar Ok. bem cauteloso quanto a itens. Só de saber que o tema do mapa é terror, eu já vou ficar esperando algum Caraca. susto ou um monstro É, eu aparecer também já tô esperando, já tô começando a pegar minha postura de luta aqui, atrás mano. de mim a qualquer momento. Mas de boa, renasceu tudo, só que nada demais. Só matar todos os bichos e seguir até a porta vermelha. Isso é o que eu diria se não tivessem mais coisas estranhas acontecendo. Quando eu entrei novamente na casa, a música reiniciou e eu tive uma sensação de algo estar diferente ou estranho. Até o momento que eu cheguei na sala e vi isso aqui, Ô, no lugar daquele PlayStation Mano, um Xbox agora? A casa virou caixista. tem um Xbox, um console mais novo. Por conta disso, eu parei pra notar outros detalhes diferentes. Apareceu um porta-retrato perto da Mais escada novo, mas na sua opinião, Zedinho, qual é melhor? de uma pessoa ou alguma coisa que eu não sei o que é exatamente. Em uma das paredes da sala surgiu um par de quadros bem minimalistas com 4 quadrados cinzas em cada um deles. E também na sala surgiu esse quadro mosaico de uma flor. Apesar de tudo isso, a sensação que eu tive veio um pouco antes. No momento que eu entrei na casa, Pior que na minha antiga casa tinha um quadro bem nesse estilo aqui, sabia? Desses quadrinhos que você coloca assim em cima do sofá uma também. flor. ó. Apesar de tudo isso, a sensação que eu tive veio um pouco antes. No momento que eu entrei na casa, as animações do jogo mudaram. Se você não percebeu, nota essa serra elétrica antes e depois de entrar na casa. Isso provavelmente é uma transição de animação do Doom 2 clássico para o GZ Doom. Particularmente eu não acho isso estranho, mas dá uma Ok. sensação de que tem algo errado Foi acontecendo. Fora que modificado, talvez é. tenha um padrão em tudo isso. E de animações do Ah, Doom pior que a 2 mão- para o GZ Doom e de um PlayStation 1 para o Xbox isso aqui? pode simbolizar passagem de tempo. Mas que é isso aqui, cara? Ela não tem olhos, mas me observa, cara. Que recomendação é essa aqui do Vamos ver se YouTube, esse cara? tema se mantém no decorrer do Que jogo. loucura, fui só ver a mão do cara aqui. Parece que a mão ficou meio diferente, mas não. Os monstros Nossa, reiniciando, que isso, os cartões cara? de acesso foram substituídos por caveiras e o monstro do banheiro me deu essa belezinha aqui. Outra coisa que mudou é que dessa minigun. vez tem um patinho de borracha na banheira, Ó. mas eu tento ver sentido nisso outra hora. Indo para a porta vermelha, agora ela pede uma caveira para abrir, que provavelmente está no mesmo lugar que o cartão vermelho estava antes. Indo para o andar de baixo, a porta dele sumiu. E do nada eu escuto o som como se eu estivesse recebendo uma mensagem Caraca, do Discord, agora- mas não precisa se preocupar. Caralho, Esse som vem Meu Deus, que loucura, cara. Porque eu gelei aqui, eu falei, mano, o que aconteceu, cara? Porque eu tava mexendo até agora no bagulho do Discord, cara. Meu Deus. do próprio jogo.
Seja lá por qual É um motivo. bagulho do Só pra Discord? garantir, What eu the dei uma fuck? checada na janela que eu vi a Soul Sphere, mas dessa vez nem sinal dela. E eu tô um pouco preocupado, porque eu sinto que esse jogo vai me enganar de outra forma. De qualquer É, jeito, e eu sinto, caveira e vermelha eu sinto que ele vai dar um susto aí a qualquer momento, cara. obtida e muito kit médico. Eu Uou. realmente não tô gostando disso. Volto para a É, porta vermelha, quando o jogo começa a dar item. abro ela e chego em um sótão. Bem vazio, na verdade. Sendo que o único item tem disponível um no item lugar ali, é uma ó. caveira azul, que vai servir para abrir o portão da casa, que nesse momento eu estava imaginando que seria a saída do mapa. Entretanto, não tem mais porta. A porta que Uou. dava pro lado de fora da casa desapareceu, deixando no lugar um armário com mais kits médicos. Agora eu estou preso e não sei como sair. A princípio, eu achava que apenas Caraca, que monstros e doideira. itens ficariam surgindo e desaparecendo. Pô, mas deve ser da hora a experiência de jogar esse jogo aqui às cegas mesmo, né, Eu não cara? esperava que a própria casa ia fazer Jogo não, esse isso mod, né? também. Por mais que ela não seja Mod tão não, esse mapa. grande, o que garante que uma porta não vai sumir justamente quando eu virar o rosto? E quanto tempo será que vai levar até eu descobrir o que mudou? E se acabar sendo algo pequeno que eu não vou perceber? Ou às vezes até uma passagem nova que fica aberta por tempo limitado, que sabe quando Credo, que que horror, cara. Isso não era assim. Isso não deveria ser assim. Aos poucos a casa está mudando e agora ela se tornou um ambiente não euclidiano. Pra você que não sabe o Não significado euclidiano. disso, eu poderia te explicar de uma forma extensa que é uma figura que não respeita as regras de Euclides, mas é muito mais fácil falar por alto que não euclidiano é um tipo de geometria que não existe. Deixa eu te mostrar com um exemplo. Usando a Eu engine achei que era a classificação Euclídeo do SCP. criada pelo canal Code Parade, é possível ver isso em prática? Dois corredores, onde por fora parece pequeno, mas por dentro é enorme, sendo que também é possível fazer o contrário, com ele parecendo enorme do lado de fora e pequeno por dentro. Eu não vou explicar direito como isso funciona em um jogo, mas indo para um exemplo mais Caraca. próximo do nosso, essa casa parece que tem 4 cômodos, mas ao andar por ela, existem apenas 3. Primeiro cômodo com porta, segundo cômodo, terceiro cômodo e de volta para o primeiro. Também é possível adicionar mais cômodos que o normal e fazer a casa ser muito maior por dentro do que é por fora. Um último exemplo Cara, que eu que acho que vale a pena loucura, citar cara. é que isso também pode impactar através da nossa visão. Tá vendo o objeto ali na frente? Se eu passar por essa coluna, ele muda. Uou! E se eu voltar, ele também volta. Inclusive, não existem apenas 2 objetos ali. Tem muito mais escondido, e isso é uma das coisas mais legais de se fazer com esse tipo de mecânica em um jogo. Mas deixa eu abrir aquela porta que eu tô curioso. Nossa, meu Deus, Esse deu até cômodo, um- além de bugou minha aconchegante, também mente. tem um item nele. Uma latinha de refrigerante que eu não sei ao certo o que fez comigo, Pepsi? mas eu peguei de qualquer forma. Como eu não tenho olhos, acabou que eu não percebi que uma nova porta tinha surgido exatamente do meu lado. Então eu fiquei muito tempo rodando pela casa até pensar em voltar pra cá. Mas no geral isso não Caraca, foi tão velho, ruim assim. mas dói minha cabeça só de olhar o bagulho, né? Porque eu percebi que um dos quadros da sala mudou. Agora tem um refrigerante desenhado nele. Ok, beleza. Já sei o objetivo. Avançamos. Coletar 8 itens e sair da casa. Finalmente, voltando para a porta que eu não tinha visto, eu Oh! levo uma surpresa porque dessa vez Meu não foi Deus, apenas um caraca, cômodo que que surgiu. loucura. Foi quase como se eu tivesse ido para uma outra casa totalmente diferente. O cenário inteiro mudou, exceto por alguns quadros na parede. Inclusive, quem mora nessa casa parece que já completou os itens. E por falar em itens, aqui tem um milkshake. Já foram 2, faltam 6. Por pura coincidência, enquanto eu pegava Ó, o é. item, eu acabei descobrindo que dava pra encher. Vai Foram apare- 2, Ó, tem faltam uma mensagem lá em cima, ó. The kid needs a milkshake. Não sei se meu webcam... Acho que tá aparecendo. Meu webcam 6. não vai estar lá em Por pura cima. coincidência, enquanto eu pegava o item, eu acabei descobrindo que dava pra encher a pia de água. Não sei se tem algum propósito, mas é bom lembrar disso pro futuro. Infelizmente, mesmo depois de tudo isso, a saída ainda não existe, mas tem um barulho estranho vindo do andar de baixo. Não. Mais Não. um caminho foi liberado. Eu achei que Ou era uma saída mas que liberada. barulho é esse? Então é daqui que vem um barulho. Ah, tá. O que acontece se eu... Uou! Mais uma vez, a casa fica repleta de monstros. Só que com um cenário que faz muito mais jus Ah, a que um jogo horror, de terror. cara. Monstros que se camuflam na escuridão, gritos de pessoas ao fundo e a casa completamente destruída. Esse foi o primeiro Meu momento Deus, dessa que história horror. que eu senti que fiz algo que não deveria. Mas estaria mentindo se eu dissesse que esse foi o último. Andando É, pela mas pelo menos tá avançando, né, cara? Mas que horror, casa, cara. deu pra Meu ver Deus. vários itens chamados Memórias Arruinadas. Talvez seriam os itens restantes daquele quadro que eu falei em pegar, mas independente do propósito deles, eles passam uma sensação de falha ou derrota. Ah, que doideira, Entretanto, cara. a casa ainda não quer que eu saia. No momento eu pensei, vai ver, eu ainda tenho que pegar algum item ou alguma coisa, mas aquela porta do andar de baixo que dava pra garagem ainda tá lá, então acho que isso é uma saída mais fácil. Finalmente eu vou poder sair Ok. daqui de dentro. Nossa, Foi aqui mas que eu comecei a caraca. entender como que My House conseguiu estourar essa bolha que contém os mapas de Doom. O ambiente foi de uma casa, Caraca, por mais que ela estivesse destruída, por uma construção de paredes cinzentas que mais Uma parece um backroom? labirinto. Eu Vai ia parecer uma backroom comentar agora. sobre espaços liminares na primeira Então, área, mas essa segunda conseguiu representar Total. muito melhor a estética.
Passando bem por alto, para caso você não conheça, um espaço liminar é um lugar normalmente abandonado e às vezes surreal, que passa uma sensação estranha e enervante, sendo que a maioria deles são representados por corredores ou algum local de transição. Esse conjunto de ideias que formam espaços liminares foi adotado pela internet como uma estética, e a pessoa que fez esse mapa conhecia ela. Eu não digo isso por conta do que ele fez no mapa, mas sim por conta disso, que é uma referência a uma das fotos mais populares dentro da estética. E esse lugar é real mesmo, né, mano? Eu vi um iceberg uma vez, né? Que esse lugar, ele existe de verdade, isso que é o mais bizarro de tudo. Voltando para o jogo, eu até fiquei interessado naquele botão escrito saída logo ali, mas foi removido a capacidade de pular nesse mapa, então a não ser que no futuro eu consiga uma bazuca pra usar a explosão do disparo dela como uma forma de me arremessar até lá, eu sinto que isso aí tá apenas Tem como fazer isso no Doom? Acho que não, não, da né? minha cara. Sabe, de como a saída tá tão perto, mas ao mesmo tempo impossível de ser obtida? Esse lugar é chamado de Casa Brutalista e ela é lotada de paredes cinzas, com passagens secretas e caminhos que fazem você dar repetidas voltas por ela sem sequer perceber. Só que pra piorar tudo... Qual a opinião de vocês sobre a estética brutalista? Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Monstro bem ali na frente. Uou, o que é isso? Caraca, um Cérbero, cara. Ué, o bicho não... Eu gastei cada uma das balas que eu tinha nessa coisa, e por mais que a minha mira não seja das melhores, fica bem aparente que esse bicho aí é imortal. Pela falta de bala, minha última opção foi usar a serra, mas não acabou tão bem assim. Eu não gosto muito da ideia de ficar reiniciando o jogo, ou me jogando em qualquer coisa porque eu sei que posso carregar ele do último ponto que eu salvei. Mas não é como se eu tivesse muita opção. Por mais que eu tenha entrado pelo caminho da direita, tanto ele quanto da esquerda dão no mesmo ponto, então acho que eu vou ter que aprender a lidar com aquele... cachorro. Uou! Se você entra pela porta da direita, dá de cara com aquela monstruosidade que é impossível de ser morta, e pra piorar, te mata em poucos ataques. Já na esquerda, você encontra um bom garoto. É impossível que os dois existam simultaneamente, e isso me leva a acreditar que se um morrer, que loucura, o outro cara. também morre. Isso me ajudaria bastante em explorar essa área. Não faça essa maldade. Explora aí com o bicho aí mesmo. Perguntando por que eu não exploro enquanto ele tá assim, é porque os mapas são diferentes. Quando ele está nessa forma de um cachorro normal, o lugar é bem vazio e tem nada de útil nele. O máximo que eu encontrei foi um espectador, enquanto na forma de monstro é melhor que estivesse vazio, eu acho. eu encontrei munição e mais um item, uma abóbora. Pumpkin Wreck! Ai, Deus. Essa não é a primeira referência desse mapa e com certeza não vai ser a última. De qualquer forma... Eu infelizmente não peguei a referência. Alguém souber, deixa nos comentários aí. Essa abóbora provavelmente é um dos 8 itens lá da casa. Isso é uma boa confirmação que podem existir itens. Já foram 3, então. Formiga Shake, ela e o outro. E teve mais uns lá que ele pegou lá que não dá pra saber se é mesmo, né? Qualquer lugar. Então é bom ficar esperto para esse tipo de coisa. Depois de várias vezes rodando por esse labirinto e evitando a morte, eu achei 2 opções. Uma porta que eu ainda não tentei abrir, que é protegida pelo cachorrão, ou me jogar nesse buraco e ir de cabeça no desconhecido. Entre as duas, eu escolhi a última. Uou! Achei que ele tinha falecido. Caraca. Nossa, ainda bem que isso tem em algum lugar. Eu já tava ficando doido e eu não tava nem um pouco afim de passar por aquele bicho. Eu posso voltar? Essa área é uma escadaria sem fim. Não importa o quanto você sobe ou desce, tudo parece igual. Algumas portas estão... mas é muito legal a ideia do mapa e tudo mais. Eu tô curtindo bastante, mas que dá um bug mental. E outras dão no mesmo lugar que você já está. Eu fiquei rodando por aí um tempinho até achar algo diferente. E confesso que eu esperava ver muita coisa, mas não... o céu. Não fica tão contente. Eu tinha ficado feliz por achar algo tão claro e diferente depois de ficar rodando nessa escadaria, mas não tem nada aqui. Dá pra andar por essa sala e até mesmo encostar em paredes invisíveis que limitam o lugar, mas é um caminho sem saída, então... de volta pra escadaria. Mais umas voltas e, finalmente, outra sala diferente. Eu não vou tentar explicar essa. Pensa que é só uma transição e segue pro próximo ponto. Não sei se fico feliz ou triste, mas voltei pra essa casa. Infelizmente, nada da porta de saída. Sendo sincero, a esse ponto eu tô me sentindo como se estivesse em um loop, como se... Agora você percebeu isso, Zedinho? todo caminho que eu escolhesse não importasse e eu sempre acabasse nesse lugar, de volta pra essa casa. Mas tá muito cedo pra pensar assim. Gostando ou não, eu tenho uma outra opção. Andar de baixo, Casa Brutalista e... Nossa, tem que fazer tudo de volta, cara. Um cachorrinho estava me esperando. Que coisinha mais fofa. Ai! Isso me tirou uns anos de vida. Finalmente, cheguei na porta que eu não havia... Nossa. Vou tomar um cafezinho, cara.
Pô, não esperava por essa, Edinho. Você foi maldoso nessa, cara. Verificado, e pra minha sorte, Ah, ela abriu cachorro e deu morto. nesse corredor enorme. A partir dele, eu fui achando um caminho pra outras portas que antes eu não conseguia abrir. Mas isso começa a ficar tão confuso e tão sem sentido que quando eu vi a primeira forma de mudar de cenário, eu me joguei nela. Literalmente. Porque era um buraco. E quando eu caí do buraco, tinha outro me esperando bem ali. Ele parecia ter uma forma de banheira, mas eu não consegui resistir, eu tinha que me jogar dele. Caindo do segundo buraco, eu cheguei nessa área nova. Ela tinha uma porta que ao abrir me revelou esse novo corredor, e ao avançar nele, me levou por um estacionamento. Finalmente, uma troca de cenário. Eu aceitava algo mais colorido como contraste da casa brutalista, mas Cadê o céu de novo lá bonitinho? só de estar Meu fora Deus, dela, tá eu já tô complicado, hein? feliz. O estacionamento é mais um exemplo Nossa. de ambiente no euclidiano. Ele é uma ladeira circular que não importa o quanto você suba ou desça, sempre vai estar no mesmo lugar. E ainda pra manter essa constância, não existe Cara, itens imagina programar um jogo desse, né, cara? Não deve ser nada fácil, imagina, porque tem que ser lance assim do personagem, que sei lá, que o cenário tem que ir se modificando, né? Bagulho difícil pra local. caramba. Então hein? ele é mais um cenário que serve apenas como transição. Apesar de que tem um carro ali, mas me preocupo com isso depois. A porta que me levaria de volta pra casa brutalista tá trancada, então sobra apenas subir nessas escadas e me levar direto para um Ah. aeroporto. Eu realmente tô impressionado como que um mod de Líbano, Doom conseguiu fazer isso tudo, Porto. sem nenhuma tela de carregamento ou... Realmente, travada no né? jogo. Caraca, o jogo vai se carregando automaticamente, né? Que Não é hora de loucura. ficar impressionado. Vocês não fazem ideia o quanto que eu tava precisando ver cores além daquele maldito e Não, repetitivo cinza. Cores à parte, o aeroporto deu muitos recursos, o que me deixou preocupado na verdade. Andando por ele, me assustei no detector de metal, mais uma fotinha pra página do ataque cardíaco, peguei um bônus de vida perto da Se tem essa página aí é porque não vai ser o último também. Meu porta, Deus, tô e com não medo. sei se vocês notaram, mas o carro tava ali de novo, só que bem mais perto. Tô começando a ficar desconfiado. De qualquer forma, o cenário é realmente uma Credo, representação fiel de um aeroporto. Tem uma lanchonete, uma lojinha, um banheiro e... placa com os voos. Chicago, Orlando, San Diego, Porto Rico. Pera, help me Aonde ajuda... isso? Onde isso? Help me. Ah, as letras aqui da E esse transversal, né? cancelled tá escrito Transversal. errado? Ana? Tem história escondida por trás disso. Eu vou ficar com isso aqui em mente. Indo até os banheiros, o Ok. feminino me chamou a atenção. É Tinha coisa da nossa visão, não tem nada ali uma não. bolsa com remédio jogada na frente dele, mas como senti que algo iria acontecer lá dentro, eu decidi dar uma olhadinha no banheiro masculino primeiro. Mas não tinha nada de estranho por lá, a não ser uma privada com sangue, mas mapa de terror, né? A Alguém passou mal ali. gente releva isso. Agora, no banheiro feminino, eu não Vai posso entrar no banheiro feminino ou falar a mesma Zedinho? coisa. Ah, lá vem. Meu Deus, cara. Você dá logo susto, meu irmão. Uou! Ó. Hã? Uou! Ah, Zedinho, vem falar comigo, cara. Nossa, era um... Eu tomei susto por cramunhão algumas coisas ainda, meio cara. aleatórias nesse mapa, Ai, meu mas Deus. esse jumpscare foi pura maldade. Mais um item, se sentindo Ai. bem. Ah! Eu Meu jurava Deus, que ainda tava no falta... banheiro feminino. E ainda falta uma hora, De qualquer cara. forma, estamos em um aeroporto. Vamos pro avião. Essa cena lembra bastante aquele cenário de quando a casa ficou escura, lotada daqueles monstros que se camuflam na escuridão. Eu tive que ir na cabine do piloto, apertar um botão e depois seguir até o outro lado do avião. Nesse meio tempo, eu tentei ver se conseguia abrir alguma porta ou interagir com algo, mas nada respondeu. Então esse cenário tem um se bicho resumiu lá. a uma caminhada matando monstros. Bem padrão Doom de qualidade. Nossa. Até que eventualmente eu cheguei na... saída? Eu não sei o que eu esperava, mas... do chão não passa, né? Mais uma vez, Não, detalhe que tudo isso dentro de uma casa, né, cara? Que casa grande, né? eu estou em casa. Ah. Só que ela tá diferente. Olha aí, olha Antes aí. ela passava uma sensação de caos, como se algo ruim estivesse acontecendo. Agora ela é só um mapa vazio, um fantasma do que já foi um dia. É, agora Tem parece que tá grama abandonado, né? crescendo nela e algumas paredes parecem que foram queimadas. Talvez o incêndio tenha causado isso tudo. Talvez eu tenha causado isso tudo naquela hora que eu apertei aquele botão atrás da estante. Isso dá uma sensação de vazio, como É, porque eu ainda não comecei a teorizar sobre o que aconteceu de fato no jogo, não sei se vocês. tudo isso que eu Não tivesse consegui feito visualizar ainda. não valesse nada. Mas é Mesmo claro que tem algo a ver com o amigo dele e tudo mais, né, gente. com a porta de saída tendo finalmente Eu aparecido. imagino até que seja a casa do cara, sei Eu lá. sinto que o jogo me colocou em um ciclo pra eu reviver aqueles cenários várias e várias vezes até entender o que eu tinha que fazer. Mas no final, eu saí dessa casa com o sentimento de como se nada tivesse acontecido. Ué? Isso é uma boa forma de representar o que eu tô falando. Eu piso no portal, Caraca,
Pô, terraplanaram a casa, terminando cara. My House e sendo enviado para Underhouse, que é o segundo mapa Underhouse. de Doom. Pera aí. Tem algo de errado acontecendo. Eu mantive tudo que eu peguei no primeiro mapa e não tô falando só dos itens. Enquanto eu fazia esses mapas apenas por diversão e reviver um pouco de como é um mapa de Doom normal, eu fiquei com aquela coceira atrás da orelha que me acompanhou no primeiro mapa inteiro. Eu gosto quando eu assisto um vídeo de alguém e o cara se insere na história igual o Zedinho tá fazendo. Eu acho legal. Aquela ideia de que tem algo de errado, nem que seja algum detalhe mínimo, eu sei que tem algo de errado, eu só não sei dizer o que é. Eu fiquei com isso na cabeça o mapa inteiro, até o ponto que eu terminei ele. E pra minha surpresa, a próxima fase era My House. O Oh! ciclo ainda não acabou. Vamos fazer isso direito dessa vez. Eu sei que tá bem legal todo esse lance de contar minha experiência em Ok. primeira pessoa e pular pra terceira pra voltar pra primeira e chegar aqui de novo na terceira, como se eu fosse um outro personagem falando sobre uma história dentro de uma outra história. Tá, isso ficou meio confuso. Mas não tão confuso comparado com o que você vai ver agora. Depois de toda essa viagem, você lembra que isso começou em um fórum de Doom? Tudo isso que vimos é um mapa tributo feito Com o amigo de por uma infância, pessoa né? chamada Tom, e foi postado nesse fórum por uma pessoa que usa o apelido de Ved. Eu tinha falado pra quem quisesse jogar por conta própria que a melhor forma de ter a experiência desse mapa era entrando no link do Drive e baixando o arquivo myhouse.pk3. Mas eu também falei que não era para olhar nenhum dos outros arquivos. O motivo disso ok. é que agora que você já teve uma experiência com o mapa, seja jogando por conta Já tive minha experiência, eu cheguei agora. Joguei ali, rapaziada. Agora já tô aqui, tá bom? própria ou me assistindo, muito das coisas aqui vão começar a dar sentido para tudo isso que é My House. Na mesma pasta onde você baixa o mapa, existe um arquivo de texto com uma pequena descrição. Não copie ou redistribua o material em nenhuma mídia ou formato. Eu tentei deletar o mapa, mas ele continuou mudando e evoluindo sem qualquer comando vindo de mim. O que começou como um tributo para um amigo que eu perdi, consumiu minha vida inteira. O mapa cresceu além do que eu criei. Eu sofri paranoia e insônia. Isso me consumiu. Não deixe que eu consuma também. Eu tentei manter ele longe da internet, mas ele encontrou um caminho. Ele ainda está mudando. Ele quer que você se sinta triste, sozinho, desesperado. Não deixe ele vencer. Não jogue esse mapa. Isso foi um bom aviso, mas obrigado por falar agora, né, ô... eu já joguei. Enfim, estamos lidando com um mapa amaldiçoado ou alguma coisa do tipo. Voltando para o Drive, temos um diário que vai ser a nossa fonte principal de informação em relação ao que está acontecendo no mapa. Mas antes mesmo de parar para ler, ele tem alguns detalhes importantes já disponíveis para nós. O nome do proprietário desse Drive é Steve Nelson, sendo que o nome dele também aparece naquele arquivo de texto como autor do mapa. Um detalhe é que o e-mail dele é VED1987, que é o nome da conta de o nome do cara que divulgou, né? que postou o mapa e tudo mais. Então até que alguma informação me prove o contrário... É, o Steve Nelson. Steve é o Ved. E eu vou dar um passo além e dizer que ele é um dos dois nessa imagem, que seria a foto dele e de seu amigo chamado Tom, que Cara, eu não sei qual é qual aqui, mas eu acredito que o da esquerda tem mais cara de Nelson e o da direita tem mais cara de Tom, não sei vocês, gente. faleceu. Apesar de que eu não sei dizer ainda quem é quem. No diário temos duas coisas que se destacam. Vamos ver daqui a pouco se eu acertei. Isso é o que eu achei. Qual que vocês acham que tem mais cara do que? Pô, se esse cara da esquerda que não se chama Nelson, eu não sei qual que é o nome chamado dele. Tom, que faleceu. Apesar de que eu não sei dizer ainda quem é quem. No diário temos duas coisas que se destacam. Alguns números escritos com a cor vermelha e a palavra house, ou na tradução, casa, escrita com azul. Lendo de cima para baixo, link. temos os números em vermelho que são escritos na ordem 2, 3, 1. Eu tentei ver se existia algum padrão para o número estar em vermelho, como por exemplo, algo único que se repetia no texto, mas a única possível semelhança é que todos os três falam sobre sonhos. Mas isso não é exclusivo, já que outras anotações... O mapa é meio que uma experiência de um sonho, né? Que o sonho muitas vezes não faz o menor sentido. Você tá em um lugar aleatório e o lugar é meio infinito. Você tá num lugar, de repente teleporta pro outro e você... pessoas que você não fazem o menor sentido tá em um lugar, tão lá, de repente não tão, também falam muito sobre louco, o que né? Steve sonhou. Eu tentei acessar as páginas populares do fórum de Doom e procurar pela página 231 para ver se existia algo único nelas, mas também acabei encontrando nada. Por fim, a frase 231 Doom me levou para um vídeo do remix de uma música de Doom. Caso essa música volte em algum momento nessa história, eu falo mais sobre ela. Mas por enquanto, eu vou falar que ela é apenas uma música que traz nostalgia pro Steve, já que ela poderia ter sido algo que ele e o Tom gostavam. Agora, deixa eu falar sobre o elefante na sala, aquilo que mais chama atenção. A palavra House, escrita todas as vezes na cor azul. Isso é algo que já foi... parece um link isso daí, mas tinha um livro chamado House of Leaves, que por mais que dê pra traduzir o título pra Casa das Folhas, ele é um livro misterioso com uma história contada de uma forma tão única e enigmática que foi dito que seria impossível criar um filme ou sequer fazer uma tradução dele sem perder o seu propósito. Na própria capa, já fica evidente esse uso da cor azul na palavra casa, mas as coincidências não param por aí. O próprio livro, falando bem por alto, é uma experiência de terror e ao mesmo tempo um conflito psicológico através do ponto de vista de vários personagens e sobre uma casa que mais parece um labirinto que aos poucos vai crescendo por dentro. Eu sei que isso sobre a casa já parece confirmar que é uma referência
referência, mas só para Total. ter certeza. Lembra da placa que surge quando a casa desaparece do mapa? Davidson Tá escrito nela, Realidade Davidson à venda. Esse nome também aparece no livro, onde é citado que existe um filme e que nesse filme conta sobre a família Davidson, que se mudou para essa casa assombrada que cresce sozinha. Existem outras referências, mas falando agora exclusivamente do livro, ele tem uma história bem confusa e a forma que ele conta consegue ser mais confusa ainda. A sua história usa vários pontos de vista diferentes, constantemente colocando comentários de alguém falando por cima do outro, como se você estivesse vendo um vídeo sobre uma história e do nada uma pessoa aparecesse para comentar sobre ela, mas logo em seguida outra surgisse para comentar sobre os dois e mais uma surgisse para falar sobre tudo o que está acontecendo. Como eu disse, extremamente confuso. A própria forma que Cara, mas eu não vou negar, fiquei interessado de ler esse livro, parece ser uma experiência bem diferente, né? Eu gosto de experiências, né, cara? O Vanillage é uma experiência, né? Pode ela foi dizer. escrita também é bem confusa por si só, com palavras escritas de ponta cabeça e Oh, espaços caraca, que loucura! Ah, interessante pra caramba, hein, gente? Gostaria de ler esse livro aqui, parece ser legal, eu vou dar uma pesquisada depois. faltando entre os textos. Pô, da hora A pra forma que caramba. House of Leaves usa isso Muito é bem criativo. interessante. Olha só. Mas confesso que é muito bom pra fazer alguém ficar mais confuso do que deveria. Eu até gostaria de mostrar mais páginas pra vocês, mas a única coisa que me assusta mais do que uma casa assombrada é o copyright. Com tudo isso fora do caminho, Esse dói 4 mesmo. de agosto de 2022. Hoje eu acordei com a notícia de que um amigo de infância faleceu de uma hora para outra. Eu não consigo acreditar. Nós éramos tão próximos quando jovens, e eu senti como se uma parte de minha vida agora está faltando. Eu me sinto perdido, como se eu pudesse fazer nada para trazer ele de volta. Eu me sinto tão triste e parece que meu coração está pesado. Eu não consigo parar de pensar em todos os momentos divertidos que nós tivemos juntos enquanto crescemos. Todas as nossas aventuras, nossos segredos e até as brigas. Eu sinto tanta falta dele. Não consigo acreditar que ele se foi. Essa foi a primeira coisa que Steve escreveu em seu diário. Inclusive, o único propósito desse diário sequer existir é por conta dessa tristeza da perda de um amigo. Que, por sinal, esse amigo é Tom, como havia sido escrito no Tom. início de tudo isso. Mas só para esclarecer algumas coisas, além do mapa e desse diário, existem outras coisas no drive compartilhado por Steve. Uma pasta com prints É, do Jeff jogo que Files, apontam né? para lugares bem específicos na casa, que iremos explorar logo logo. Alguns desenhos, como o cartão azul, que é usado para abrir certas portas, e inclusive é um dos itens que as pessoas mais Caraca, é um belo desenho de um cartão, né? esquecem de pegar. Aquele cão de 3 cabeças da mitologia grega, que pode simbolizar o Cérbero. cachorro que achamos na casa brutalista, que certamente eu não matei, indicando a existência de mais de um cachorro nele, para dar base para toda aquela teoria de que se você matar um, o outro também morre. E por fim, um desenho da casa, que eu imagino que não precise de explicação. Por último, mas não menos importante, a pasta de fotos, onde temos a foto dos dois juntos que já tínhamos visto anteriormente, a de um poço de gasolina desconhecido, várias fotos da infância Sim. deles na escola, sendo que entre elas tem a foto da casa, como por exemplo a sala de estar conectada com a cozinha e aquele ambiente novo que ele Pô, mas é uma casa bem assim, não gosto de jogar a casa dos outros, mas é uma casa bem esquisita, né, cara? Bem, olha só, cheia de porta, né, cara? Que loucura, que casa estranha, que é uma cara. das primeiras alterações que a casa faz. Só pra confirmar mais um detalhe, essa casa que aparece nas fotos e no Ah, uma casa, o formato dela é mó diferenciado, né, cara? Cheio de curva, de porta, de não sei o que, casa mó confusa. velho. jogo é a casa de Tom. Tanto que o Steve fala no post do Mas fórum que é isso aqui, essa cara? casa que aparece nas fotos Caraca. e no jogo é a casa de Tom. Tanto que o Steve fala no post do fórum que esse mapa começou a ser feito pelo Tom e foi finalizado por ele. Também existe um registro no diário dizendo que após a morte de Tom, Steve visitou os pais dele para conversar e ver se precisavam de alguma ajuda. Afinal, esse é um costume norte-americano. Durante essa visita, ele recebeu alguns pertences do Tom e entre eles tinha esse mapa. Ah, quase que eu esqueci. Tem mais uma foto ainda sobrando. Thomas Allard, de 35 anos, morreu em sua casa. Não, eu errei, não acredito. Ah, não acredito, cara, que isso? Ô, louco, esse cara tem muito mais cara de Nelson, que No dia raiva. 3 de agosto de 2022. Thomas, ou Tom, Pô, tava nasceu certo que eu tinha em acertado. 14 de junho de 1987. Quando cresceu, ele fez cross-country e participou do clube de debate na Cross-country? escola. Após a graduação, ele fez um bacharel em geologia e se mudou para Wyoming, onde passou vários anos trabalhando no serviço do Parque Nacional e se reconectou com sua paixão na época Qual parque nacional, só pra saber? Porque eu vi alguns vídeos de parques nacionais recentemente. de escola, que fez ele se mudar de volta para Illinois para ficar junto dela. Tom, junto de sua paixão, se mudaram para Oswego, onde arrumou um novo trabalho. Ele sempre foi amado por todos e sempre será lembrado por todos. Tom viveu com seus pais Dale e Judy Allard, sua irmã Suzanne, seu irmão David e seu gato, Scrambles, que ele sempre mimou. Eu tenho certeza que Gostei do Scrambles. falei errado o nome das cidades, mas agora sabemos que esse na foto é Tom não. e esse é Steve. Tudo isso deixou muita dúvida. Será que o Tom morreu por um incêndio em sua casa representado por aquele evento de quando você entra na sala escondida atrás da estante? Será que ainda tem mais algo escondido nessa história? Bom, É, tem cara, faz sentido, né? Cara, os caras mexendo em alguma máquina lá da casa acabou pegando fogo e ele faleceu, né? É uma teoria. eu vou te responder tudo Cara, tem a areia do gato ali, vocês viram? Agora que eu reparei. isso com um dos registros no diário de Steve.
4 de janeiro de 2024. Hoje era para ser o meu primeiro dia no trabalho depois do feriado, mas eu decidi tirar mais um dia de folga do emprego para trabalhar no myhouse.ad. Eu estive gastando várias horas todos os dias nesse mapa e organizando o projeto, mas eu estou começando a sentir que isso está começando a ter vida própria, apesar de que eu não... Pô, nossa, que pausa assustador que eu dei aqui. Mas deve ser divertido pra caramba você fazer sua própria casa num jogo, né? Nunca fiz isso. Eu lembro de ter feito várias mudanças e eu continuo encontrando coisas novas aparecendo no projeto. Que loucura, estou credo. começando a me sentir um pouco paranoico. Mas imagina que horror que você começa a criar. É bagulho meio creepypasta. Você cria um mapa da tua casa e ele começa a ficar meio se modificar sozinho, cara. Como se alguém ou alguma coisa estivesse me observando e controlando a direção do projeto. É uma sensação estranha e eu não sei como explicar ela. Eu só me sinto como se eu não estivesse mais no controle. É um pouco enervante, mas estou determinado a terminar esse projeto. Finalmente, é chegada a hora de terminar esse mapa. No início, não temos muito de diferente. Entro na casa e mato todos os monstros. Pego os cartões e vejo que a sua esfera surgiu lá fora. Só que dessa vez, eu vou passar no sótão antes de sair da casa. Na minha primeira jogatina, eu achei que ia ter um chefe ou um inimigo muito forte lá em cima. Então eu fui seco na sua esfera. E por conta disso, eu acabei não pegando esse cartão azul. Mas feito isso, eu vou lá fora, não tem nada me esperando, e os monstros surgem mais uma vez. Eu tinha comentado que a animação das armas mudam quando eu volto pra casa. Para ser mais específico, isso é um mod criado por Pierre Christian Risbeck. E tem o mesmo propósito que o Xbox que você encontra na sala. Ambos servem para indicar a passagem de tempo, desde a transição das animações antigas para as novas e de um console antigo para um mais novo. Mas o motivo de passar essa ideia é para indicar passagem de tempo? como o mapa passou de Tom para Steve. A primeira casa que entramos tá, ok. é apenas a versão da casa de Tom dentro do Doom, feita há anos atrás e provavelmente como uma brincadeira, como mencionado e depois é a parte que o Steve começou a modificar no post. Mas assim que você vai atrás da sua esfera e a casa reinicia, tudo parece mais novo e polido por conta de ter sido feito no dia do Doom anos depois pelo Steve. Até mesmo o andar de baixo que já existia na primeira versão da casa teve uma diferença, onde a primeira casa escondia ele atrás de uma porta e a segunda não. Era complicado de fazer algo assim no Doom antigo, mas muita gente poderia simular essa sensação de mais de um andar no mapa, colocando um segundo mapa atrás de uma porta que seria uma tela de carregamento escondida. Não é exatamente o que está acontecendo aqui, mas pelo menos eu acho que foi a intenção que fizeram passar. Só que outra coisa que acontece no momento que voltamos pra casa é a troca de música. Começa a tocar uma outra versão de Running From Evil, só que com notas incorretas, saltos no ritmo e instrumentos desafinados. Não sei dizer se foi intencional, mas parece sensação de terror, né? Só pode ser. O propósito dessa versão foi ser algo inspirado em Everywhere at the End of Time, que foca bastante nos efeitos de perda de memória, deterioração mental e demência, que considerando tudo que está nos aguardando logo à frente, é algo que combina muito bem. Pega a caveira vermelha, vai até o sótão e pega a caveira azul. Na primeira jogatina, eu não tinha percebido que dava pra tirar o pano de cima desse espelho, e isso me fez perceber um detalhe. Antes de reiniciar a casa, os espelhos não tinham reflexo, mas agora tem. Inclusive, esse aqui mostra algo evoluiu a parada mesmo, que existe apenas dentro do espelho, o que é bem curioso. Mas seguindo em frente, as portas desaparecem e assim começa a caça aos 8 itens. Os dois primeiros são bem simples. A casa vai criar um cômodo novo, onde dentro dele tem a latinha de refrigerante. E assim que eu saio dele, eu já percebo que surgiu uma porta do meu lado e eu entro nessa outra casa pra pegar o milkshake. Esse é o ponto que as coisas vão começar a ficar diferentes. Desse momento em diante, a sala atrás da estante vai ficar disponível, mas vocês já sabem do desastre que acontece quando eu sigo essa rota. O importante agora é pensar fora da caixa e ir atrás de um caminho que não esteja na minha frente. Por que lamentou tanto o som? Eu tô com medo. Ou talvez esteja e eu nunca tinha notado. Uou! Existe todo um mundo atrás deles, com seus próprios monstros, e pra mim eu não vou mentir, não quero me fazer de conhecedor aqui, mas eu imaginei que tivesse um mundo atrás do espelho. Não naquela hora, mas quando ele subiu lá em cima e mostrou que tinha itens do outro lado, né? Acho que todo mundo pensou isso. Próprios itens, o que faz minha vida ficar bem mais difícil, porque agora ao invés de 8 itens, eu tenho que encontrar 16. Antes que eu esqueça. Nossa, que raiva, meu Deus. Encontrar isso não foi um golpe de sorte. O Steve registrou ficou pior o negócio, achei que ia melhorar, ficou pior agora. No dia 18 de dezembro de 2022, que ele teve um sonho onde conseguiu entrar dentro do espelho de sua casa e descobrir um mundo inteiro lá dentro. Por mais simbólico que algumas coisas podem soar no diário, será que existe um mundo além através do espelho? Ajuda dando pistas para avançar no jogo. Continuando, o mundo dos espelhos tem esse filtro azulado que pra mim dá uma sensação de melancolia, fora que pra simbolizar o fato dele ser um reflexo do mundo real, a música e os efeitos sonoros neles são invertidos. Apesar de ser um reflexo, tem coisas únicas nos esperando aqui. A primeira delas é que a porta pro lado de fora existe aqui, e você pode não apenas sair da casa, mas sair do próprio mapa em si. Só que fazer isso te leva pra Slared Nu,
que seria Underhouse ao contrário, onde o nível inteiro está com o mesmo filtro azulado e completamente invertido. Terminar ele te leva Mas que doideira, meu Deus. pra My House, só que na versão dele do espelho. Por mais legal que isso seja, infelizmente não faz parte do meu objetivo. A minha caçada ao tesouro continua, e ao subir Não até muda nada, o ok. sótão, eu não encontro apenas o enfeite de Natal que eu tinha visto no espelho, mas também uma mamadeira que, ao pegar, diz, não era pra ser. E dá um tom bem pesado, como se alguém tivesse perdido o filho ou até mesmo a esposa, tragando o sonho de ser uma família feliz. Por outro lado, ao pegar o enfeite de Natal, a frase que aparece é, o Natal me faz feliz, mas eu não consigo ler isso em um tom depressivo, como se o Natal lembrasse a pessoa de memórias felizes do passado. O Mundo Espelho me lembrou de um dos registros feitos por Steve. É, cara, bem depressiva essa parte, mas tô curioso com toda essa história, né, cara? Mas tô bem encucado, eu não vou mentir, é um mapa bem confuso e tudo mais, não é fácil ainda mais se você não tem tanta massa encefálica igual eu, gente, é difícil, mas é interessante pra caramba. 18 de agosto de Curtindo muito o 2022. Eu fiquei um tempo olhando o caderno de desenhos do meu amigo, no caso de encontrar algo importante lá. Eu não fazia ideia do que esperar. Mas definitivamente não estava preparado para os desenhos estranhos que encontrei nele. A maioria dos esboços eram abstratos e sombrios, com muitas imagens representando a morte, tristeza e desespero. Conforme eu virava as páginas, os esboços ficavam cada vez mais sombrios e eu comecei a ter uma sensação de pavor. Eu decidi que já tinha visto o suficiente. Eu fechei o livro, mas me senti um pouco abalado. Esse tema recorrente de um ambiente negativo escondido dentro da casa normal pode ser uma representação da forma que todos viam o Tom como aquele cara sorridente e positivo do lado de fora, como foi relatado no obituário, mas por dentro era uma pessoa triste e cheia de conflitos. Nossa, eu não quero pesar aqui o pensamento do vídeo, mas me tá lembrando demais do vídeo do Yon Lu, que eu vi essa semana mesmo, que falava muito sobre isso, né, cara, de como ele passava que ele tava feliz e tudo mais, e ele conseguiu em certo ponto lá da história passar pras pessoas que tava bem e tudo mais, mas por dentro o cara tava totalmente deprimido ainda, né, cara, putz. Me deu memórias tristes agora, hein? do nada isso realmente começou a ficar bem triste, né? Então, Mas eu vou te contar um segredinho. O bobão, quando estava jogando, não percebeu que passou do lado do terceiro item do mundo espelho e é não um vinho. pegou ele. Era essa garrafa de vinho que mostra a frase amigo bêbado. Mas não se preocupa, porque depois a gente conserta isso tudo. Ok. Esse item pode significar só mais uma lembrança que Steve tem de Tom, mas confesso que o significado dos itens não combinam muito bem. Uma hora fala sobre a amizade deles e outra sobre ter uma família e do amor de sua vida. Tudo isso Mas são vários pensamentos de uma pessoa, né? bem estranho, mas vamos voltar com a minha aventura nessa casa porque eu não aguento mais ficar escutando essa música invertida. Eu estava um pouco preocupado porque as minhas ideias eram um pouco limitadas de como avançar nessa casa, mas assim que eu saí do mundo espelho, já notei uma diferença bem na minha frente. Um caminho feito de bolinhas coloridas surgiu da saída do banheiro até o andar de baixo. Ele me levava até um armário no escritório que estava vazio, mas como você já deve esperar, não está mais. Mais uma mudança repentina de cenário. Isso parece uma creche. Bem assustadora, por sinal. Shrek? Não, sério, não passou pela cabeça de ninguém que esse Shrek poderia traumatizar uma criança? Todos esses cenários diferentes têm um detalhe que se repete. Todos eles são Ah, que loucura. Se tem uma coisa que eu não esperava ver nesse vídeo aqui era o Shrek, né? Mas ok, vambora. inspirados no formato da casa. Claro que cada um deles possui liberdade para ser mais único, só que todos seguem esse padrão de ter como base para sua arquitetura a casa principal. Lembra daquilo que eu falei sobre ter uma sensação desconfortável, mas não saber o que está causando ela por conta de algo pequeno? Então, esse é um dos motivos. Continuando com a creche, mais uma vez, eu vejo aquele carro do lado de fora, mas eu vou deixar pra explicar sobre ele depois. Afinal, você já sabe que ele esse carro tem uma importância grande, porque ele tá aparecendo toda vai hora. aparecer várias vezes no com decorrer certeza. dessa aventura. Avançando na creche, eu encontrei um item. Uma bola de Pode beisebol ter. que dizia, autografado por J.J. Hardy, que é um jogador de beisebol. Considerando que é uma legal. creche, o item encontrado aqui pode representar a nostalgia, e esse em específico pode mostrar que Tom, Steve, ou talvez os dois, eram fãs de Pô, beisebol. aquele Shrek ali não tem Tanto que condição, na época eu que o J.J. não. Hardy começou a jogar profissionalmente, os dois ainda estariam por volta dos 12 anos de idade, então clica pelo menos com minha ideia. Da mesma forma que o carro, eu notei que vários lugares que eu exploro no decorrer desse mapa tem sangue jogado no chão. Até o momento eu não encontrei um padrão, então vamos deixar pra falar isso depois. Avançando um pouco mais, eu encontro o segundo item desse lugar. Uma caixa de giz e cera que diz, livro de colorir para adultos. Como eu disse, mais um item nostálgico. Depois disso é só... Lá. Não... Tinha um Shrek ali. Uou, não, Shrek. Não é como se o não. Shrek fosse virar um inimigo. Não, O criador não, disso não não, teria a não. pachorra de fazer uma... Não, você não vai fazer. Eu não acredito, cara. Se o Shrek atacar nos personagens, dar um susto na gente, olha, é pra cá. coisa dessa. Depois de dar uma boa olhada no lugar e perceber que nada mudou, eu voltei ao cômodo que achei o giz de cera e uma nova porta surgiu, com um ambiente bem assustador. Ah, não. Sim, eu morri pro Shrek. Sim, tiveram a pachorra de colocar ele como inimigo e sim,
Esse até o momento foi o maior susto que eu tomei nesse jogo. Sério? O nome do Shrek dentro do jogo Esse eu não tomei, vocês tomaram aí, gente? está como um pesadelo de infância, o É que porque ele não tava tão alto. na verdade condiz bastante com o que eu tinha falado antes. Repetindo o processo, eu Shrek. pego os itens e já abro a porta com a arma Mas- apontada na cabeça do Shrek. Ih, Shrek Depois é de muito muito tiro, o Shrek não vai cair tão facilmente. ele morre e deixa Uou! a chave pra trás. Com esse momento de calma, eu notei que tinha mais um item ali. Uma pelúcia que quando eu peguei ela, Shrek. aparece o texto Snugs, que provavelmente deve ser o nome que alguma criança deu pra ela. Então virando pra trás, O Coronel falando, vou embora do meu a pântano. porta que levava pra creche agora se tornou um portão, que eu abri usando a chave do Shrek e passando por ele, mais uma vez, eu estou na casa. Por mais estranho que Ok. tudo isso tenha Pô, sido, essa casa aí é grande mesmo, né, cara? Quem, ó, que Deus me abençoe aí de ter uma casa desse tamanho um dia, porque, olha, tem que ter grana pra ter todos esses cômodos aí, né, cara? Tem avião, tem cemitério, tem tudo a casa, existe uma impressionante. pequena explicação Creche? para a existência dessa creche. Em 4 de novembro de 2022, Steve relata ter tido um sonho vívido na noite passada e que esses sonhos estranhos têm acontecido várias vezes. No sonho, ele teria acordado assustado, sentindo que tinha algo de errado. Enquanto ainda na cama, ele escutou um som de choro que vinha do sótão e descreveu como algo credo. fantasmagórico que ficava cada vez mais alto conforme ele tentava ignorar. Bem devagar, o Steve se levantou e foi em direção ao sótão para ver o que estava acontecendo. Lá ele Não. encontrou uma trilha de brinquedos de crianças que o levaram até uma Ah. janela. Passando pela janela, a Nossa, trilha ele eventualmente vai falar que foi atacado pelo Shrek no sonho, levou né? até uma creche sombria e silenciosa. Mas ao entrar, esse silêncio é quebrado por aquele mesmo choro que havia escutado antes, que agora ele descreve como um choro de um bebê. Ao avançar para o quarto dos fundos, seguindo o som, ele se depara com a origem dele. Um bebê natimorto dentro de um berço. Oh! Oh, meu Deus! Apavorado e um frio passa pelo seu corpo. Lentamente ele vai se afastando, andando para trás, completamente apavorado e com o coração batendo tão alto que parecia estar dentro de sua cabeça. E ao ver a porta, ele corre para fora daquele lugar e nunca mais olhou para trás. Esse foi um dos registros que Steve fez em seu diário. Vendo essa descrição e a cena, dá para notar que o que acontece no mapa é referente ao que acontece no diário, apesar de algumas mudanças. Me como os brinquedos parece que tudo que acontece no mapa é referente a sonhos que ele teve, né? Bastante sobre isso, né? Talvez, tipo assim, isso tá incrementado no jogo, vão né? levarem até o Ou sótão. isso de alguma forma entrou dentro do jogo, não sei. Mas sim até um escritório no Que andar de baixo. loucura. E quando fomos nele na versão do mundo espelho, tinha um item lá, que era aquela mamadeira que ao pegar mostrava a frase "não era pra ser", e combina muito bem com o sonho que Steve se depara Nossa, que horror, né? com um bebê natimorto. Faz sentido. Mais uma vez, isso é confuso. O jogo continua nos levando para uma ideia de romance. Mas a parte estranha disso é saber quem está nesse romance. No obituário do Tom, tinha escrito que ele se juntou com uma pessoa que ele tinha uma quedinha na época da escola, e isso poderia indicar que ele e essa Quem que é essa senhora aqui do lado aqui também, hein? mulher iriam ter um filho, mas por É o obituário, né? Esqueci disso, um né? Uma motivo senhora ou aleatória. acidente, a criança teria morrido antes de nascer. Tudo isso se conecta muito bem, mas por que nunca foi mencionado o nome dessa mulher, que é o par romântico de Tom? O máximo que tivemos foi Ana, mas nem tem conexão entre as duas coisas. Pra piorar tudo, se todo esse lance de romance é do Tom, por que o Steve tá sonhando sobre isso? Realmente muitas perguntas. Então, isso que é estranho, né? Isso que é o mais estranho. O que tudo isso tá fazendo aí, né, cara? Eu tenho realmente muitas perguntas e poucas respostas nessa altura, né? Infelizmente, poucas Caraca. respostas. Vamos seguir com o jogo e ver se ele nos revela mais Vocês alguma viram? coisa. Quando voltei pra casa, aconteceu aquilo que eu mais temia. O jogo não colocou na minha cara alguma dica ou instrução pro caminho que eu tenho que seguir. Eu dei algumas rodadas na casa na esperança de algo surgir, mas nada aconteceu. Então, fui obrigado a testar minha última opção. Anteriormente, eu descobri que você podia interagir com as torneiras da casa, e uma das mudanças que o lugar teve, assim que eu iniciei os monstros, foi a aparição desse patinho de borracha na banheira. Uma coisa ligou com a outra, e eu percebi que para cada pia que eu interagia, a banheira enchia mais de água, até um ponto que o jogo permitiu que eu subisse nela e entrasse na água. Só que ela era bem mais funda do que eu esperava. Uou! Fase aquática, Deus me livre. Não tô gostando dessa sensação. Zedinho, cadê você? Ué? Ah, fui chupado. Uou! Desculpa fazer Que água estranha, né, cara? A água aí pra quem tem tripofobia aí tá tendo um ataque uma agora. interrupção, mas o bobo que estava jogando cometeu mais um erro. Ao entrar na banheira, ele deixou de encostar no patinho de borracha e ele era um dos itens essenciais pra avançar. Não se preocupa, que no futuro deu tudo certo. Eu tava Ok. atrás de uma dica pra onde ir. Eu acho que eu consegui ela.
A casa inteira Era um dos itens, provavelmente, lá do quadro, encheu né? de água e o movimento nela ficou estranho e difícil. O início do movimento era pesado e o chão era bem escorregadio. Alguns dos cômodos estavam bloqueados, então acabou que foi bem fácil saber o caminho que eu tinha que seguir. Andei até o andar de baixo e me deparei com todo esse cenário de uma casa embaixo d'água. Pra mim, como um entusiasta de mergulho e fase de água em jogos, Nossa, esse sério? É o primeiro cara que eu vejo que gosta de fases de água em cenário jogos. inteiro foi muito legal, mas deve ser bem Nossa, eu não desconfortável gosto, pra alguém não. que tem submecanofobia, que é o medo de ver objetos feitos por humanos cobertos parcialmente ou completamente por água. Eu já tava gostando dessa Isso eu não tenho, não. Eu só não gosto de fase de água. Eu acho, sei lá, mano. Eu acho sempre bem zoadas. sensação que esse novo cenário passa, mas Que me dão. Dá dando agonia o mesmo mapa esse lugar. nunca cansa de me surpreender. Ó o barulho, cara. Ué. Uou! Nossa, mas agora virou Backrooms total mesmo. Esse daí. Tem aquele Pools, né? Backrooms Pools lá, né? Todo o cenário da casa foi alterado para algo diferente. Esse ambiente novo é uma referência ao trabalho de Jared Pike, chamado de Dream Pools. Essas piscinas, criadas em ambiente fechado, Caraca, vocês não estão falando com um amador aqui, né, gente? Aqui o cara tem o conhecimento, né? Eu passei aqui pra vocês a uma arquitetura informação, que faz cara. com que elas pareceram que saíram de um sonho, ou que são inspirados naquilo de espaços liminares que eu mencionei mais cedo. Eu dei uma boa explorada nesse lugar e resisti à vontade de me jogar nesse buraco. Fiquei muito tempo interagindo com o ambiente na busca por algum daqueles efeitos de cenário não euclidiano, tipo o objeto ou lugar acabar mudando dependendo do lado da pilastra que eu estiver olhando ele, mas acabei achando nada. Ou isso é o que eu diria se não tivesse chegado até uma enorme piscina. Nela tinha um peixe que era no mínimo intimidador e não importa quantos tiros eu dava nele, o bicho não queria morrer. Para minha tristeza, dentro da piscina também tinha um dos itens. Um D20, um dado de 20 lados que normalmente é usado para jogar RPG de mesa. E, infelizmente, o jogo estava me obrigando a pular na água. O plano era pular, pegar o item e sair de dentro da piscina igual um desesperado. Fiquei posicionado. Tenho certeza que isso não vai dar certo, mas vambora. Esperei o peixe se afastar e pulei. E pra minha surpresa, tinha uma passagem escondida embaixo do item. Não, eu nem não, pensei duas vezes. Ai, Esse boa. tinha que ser o lugar certo pra avançar no jogo. O problema é que eu fui de uma piscina pra corredores claustrofóbicos, cheios Nossa, de que água horror. que eram muito confusos. Eu não sabia pra onde era o lugar certo, se eu estava indo pra ele ou sequer se ele existia. Tudo isso foi uma grande armadilha pra me prender nesse que labirinto se embaixo assusta d'água aí, eu e vou preso nesse infartar, lugar. cara. Eventualmente, meu fôlego cedeu. Aos poucos, cada segundo que passava... Nossa, eu tinha esquecido que era um jogo que tinha fôlego. valia muito mais. Eu ia perdendo vida sem parar e cada escolha dos caminhos valia muito. E errar ia custar bastante. Nesse momento, junto desse cenário que é extremamente confuso, o desespero venceu de mim. E após não conseguir me decidir pra onde eu ia seguir, eu morri. Já houve alguns casos que eu morri nesse jogo. Normalmente, você só abre o menu e volta do último ponto que você mas salvou. tá igual travado. qualquer jogo. Mas em My House, existe algo além da morte. Ah, eu tô com medo. Tô com medo, Zedinho. O que aconteceu? Uou! Hospital. A tela fica preta e eu apareço em um Uou, hospital, uou, não como um uou. visitante, mas como um paciente. Eu levanto e saio do meu quarto e nem mesmo aqui o jogo deixa de passar uma sensação enervante. Nossa, que Até horror. a hora que eu chego no último Nossa, quarto e que lugar, hein? a placa dele tem um número que não existe. Dentro dele dá pra escutar um som alto e agudo de um monitor cardíaco. Certamente, aqui é o lugar certo para ir. Andei É certeza que é uma referência da onde o Tom faleceu, né? Imagino. mais um pouco e achei uma chave que permitia abrir o quarto. E nisso, como esperado, lá dentro tinha um paciente e o monitor indicava a falta de batimento. Essa pessoa na minha frente está morta, mas ela me encara e me acompanha pra onde Nossa, eu é ando. verdade, Tinha uma credo, cadeira ao cara. lado dela, tinha pílulas e na verdade eu já vi esse item antes, no banheiro daquele aeroporto do lado de uma bolsa. Talvez os dois tenham alguma ligação, talvez essa seja Ana. No obituário tem escrito que Tom morreu Ok. em sua casa e o jogo indica que É verdade. a casa foi incendiada. Eu adoraria dizer que dá pra assumir que Ana também morreu nesse acidente, mas as coisas não se conectam. Por que existe uma personagem tão importante em tantos cenários diferentes dentro e fora do jogo e ela sequer recebe uma menção? A história insiste em focar apenas no Steve e no Tom, deixando ela de fora. No início, tudo bem fazer isso, mas nesse ponto do jogo, apesar dessa cena em específico parecer um easter egg ou algum segredo, já era pra termos mais detalhes sobre ela. Então, considerando tudo isso, eu acho que já vimos Ana nessa história, só não reconhecemos ela? O ponto de tudo isso, dessa cena, de todo esse cenário, é uma segunda chance. Eu renasço no mesmo lugar que morri, e isso literalmente... Ok, gente, se chegaram até a metade do vídeo aqui, nós já passamos da metade bastante, na verdade.
Deixa um like pra dar uma força aqui no canal, que sempre me ajuda demais, tá bom? E todo mundo aí que chegou aqui ao primeiro vídeo no canal, se inscreve aí de coração. Se você tá gostando desse vídeo, tenho certeza que vai gostar dos outros aqui do canal, tá bom? Vambora. Só fui dar uma olhadinha se tava gravando. Geralmente foi uma segunda chance no jogo, mas não se acostuma. Isso só pode acontecer uma vez em cada jogatina. Onde que eu tava mesmo? Ah, é. Até que eu não falei tanto nesse jogo, é porque eu tô prestando bastante atenção na gameplay e tudo mais. Tá sendo bem interessante, porque eu nem falei tanto, o vídeo foi 43, tá com 55 minutos a gravação. Então é bem pros padrões Vani Reage, até que eu tô falando pouco até. Tô me afogando. Essa é a minha segunda tentativa. Tô bastante hipnotizado aqui com os corredores. Sair do estúdio foi bem mais tranquila. Eu já surgi na metade dele e mesmo que ainda não soubesse o caminho, consegui andar mais tranquilamente e quando eu comecei a perder vida, dei de cara com uma porta que me levou pra um cenário que, na verdade, eu já vi antes. Mais uma vez, todo esse cenário que acabamos de passar não foi... parecia um pouco Minecraft, não parecia não? Pior que se... Caraca, o banheiro que estão construindo lá embaixo, colocaram umas pedrinhas bem igualzinhas essa daqui, cara. Do nada. O Steve já tinha sonhado pedrinha, com isso. Ó. Esqueci qual que é o nome, azulejo, esqueci qual que é o nome disso daqui, cara. 3 de novembro de 2022, Steve sonhou que estava tomando um banho em sua banheira quando do nada começou a afundar cada vez mais fundo nela. Ele não conseguia respirar ou gritar até a hora que sentiu um abalo e foi puxado para fora d'água. Quando ele abriu os olhos, estava em uma espécie de caverna iluminada com uma cor azul claro, estranha e um pouco fraca. Ele também descreve como conseguia escutar monstros à distância, só que por mais que tentasse gritar, sua voz estava abafada por conta da própria escuridão da caverna. Ele estava sendo caçado por alguma coisa e não conseguia ver ela. Pelo som, aquilo possuía garras e ele sentia o chão tremer a cada passo dela. Assustado, ele fugiu até uma pequena fenda em uma parede que se escondeu até o monstro esquecer dele. E após tudo isso, ele acordou. Isso descreve muito bem todo esse cenário, exceto... basicamente esses mapas são simulando sonhos que ele teve, né? Agora por quê, eu já não sei. O tal do monstro... Mas que sonho, cara. Sonho não, isso é um pesadelo, tá louco. Que nem sequer existe. Que na verdade, existe sim. Só que, ironicamente, eu acabei não vendo ele. Só que eu já explico melhor isso, vamos continuar seguindo. Quase como se fosse um contraste, eu saí de um lugar cheio d'água e fui pro céu. Quem diria? E aqui eu já notei uma coisa de estranho. Eu lembro que da última vez que entrei em uma sala que parecia o céu, eu consegui andar em um piso invisível. Então eu saí dando tiro no chão até encontrar um suposto caminho e... não é que deu certo? O item era um anel de casamento e a frase que surge ao pegar ele é... eu aceito. Mais um item sobre romance. E mais uma vez... eu estou confuso. E só pra me deixar ainda mais esse cenário é bonitinho, confuso, é claro que o próximo mapa tinha que ser a Casa Brutalista. Pelo menos dessa vez, eu cheguei aqui com um cartão azul e isso me permitiu abrir essa porta, que me deu uma arma nova. Para minha tristeza, ela não vai ser o suficiente para aquele cachorro. E mais uma vez, uma decisão muito difícil deve ser tomada. Matar? Ou não matar o cachorro. É realmente triste e até mesmo covarde dar um tiro nesse animalzinho parado na minha frente. Mas acho que vai ser necessário pra avançar no jogo, né? Ele que parece depositar tanta confiança em mim. Mas se eu não matar ele agora, aquele monstro vai ficar me atrapalhando e não vai deixar eu avançar nessa história. Às vezes, sacrifícios devem ser feitos. Não, doguinho. Doguinho PNG do Doom. Rapidamente, eu corri até a abóbora, que eu já sabia. Infelizmente, coitado. Onde estava. E consegui avançar até algumas portas que estavam muito difíceis de alcançar antes. É só um jogo, gente. É só um jogo, calma, tá bom. Não, eu sei que talvez tenha gente aqui que alguém possa acreditar que o que tá acontecendo aqui na tela é real, mas não é só um jogo, tá bom? Frisbee, que ao pegar mostra a frase cachorrinhos bons são cachorrinhos bons. Não. Vamos não pensar muito sobre isso. E fazendo aquele mesmo caminho... Tô achando que esse cachorro aí tá por aí ainda, que essa frase apareceu, uma frase parecida com essa, que o cachorro atacou ele aquela hora. Na próxima área, existe uma porta com um corredor escuro, e mesmo que pra chegar aqui eu tenha pulado em um buraco, de alguma forma eu terminei mais alto em comparação do que eu estava antes. A esse ponto nesse mapa isso nem me surpreende. Fiz um pulo difícil, avancei em um corredor apertado e encontrei uma lata de atum, que ao pegar, aparece a frase "gatinhos adoram atum", que é uma referência a Tom, que possui um gato que ele mimava bastante. É, os Sparkles, né? Isso, não vi mais nada diferente nesse cenário. Sparkles, não era? Sei lá. Então eu posso seguir para o aeroporto. Tanto no estacionamento quanto no aeroporto em si, nós... Esqueci o nome do gato. Temos mais uma vez o carro. Infelizmente, esse foi um dos detalhes menos investigados do mapa pela comunidade. Então isso acaba sendo só a minha teoria, mas eu acredito que esse carro represente o sonho. Todas as vezes que ele aparece, é algum cenário que o Steve sonhou, só que nem todo cenário baseado em sonho necessariamente tinha um carro. Na Casa Alagada, por exemplo, não tinha um. Aí começam alguns furos nessa teoria, então não faz muito, na minha opinião, não faz muito sentido mesmo. Eu acho que é alguma outra coisa, Isso foi o melhor que eu consegui fazer. Parece que o carro só existe em um sonho que realmente faz sentido ele estar lá. Na creche, por exemplo, tem um estacionamento, então ali está ele. O seu propósito é indicar por onde a mente do Steve tem vagado, como se metaforicamente fosse um transporte que levou ele para diversos sonhos desde que ele
Ah, até que faz sentido olhando pra esse Começou a ponto, trabalhar nesse realmente. mapa, meio simbólico, mas é o que mais fez sentido pra mim. Então, Se não tem outra explicação, talvez seja mais plausível mesmo. Pelo menos eu não consigo formular outra aqui com a minha massa vou seguir com encefálica. essa ideia. No dia 14 de janeiro de 2023, o Steve teve um pesadelo que era o único passageiro em um avião. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo, até a hora que começou a escutar um barulho alto e sentir o chão tremendo A violentamente. gente já viu esse sonho lá do avião, né, mano? Ou esse cenário. Logo à frente, tinha uma tempestade enorme vindo em direção do avião, e nesse mesmo instante, tudo começou a se desmoronar, com o avião descendo rapidamente e indo em direção a uma construção. O Steve fechou seus olhos e sentiu um impacto que fez ele acordar assustado, coberto de suor. Mais uma vez, um sonho que descreve muito bem o cenário. Chegando no aeroporto, eu dou uma passada perto do carro, pego algumas curas, dou uma olhadinha pra ver se tem escrito anda bem aqui, e realmente tem. E surpreendentemente, eu encontrei algo novo. Essa camisa com sangue pode ser pega e dá 200% de armadura. Realmente, a presença de sangue nos cenários é algo constante, mas essa foi a primeira vez que deu pra interagir com ele. Agora só resta o jumpscare no banheiro Não. e... Pera, não era pra ser um monte de demônio aqui? É chegada a hora de falar o maior erro que cometi. No início do jogo, você pode escolher a dificuldade. Como eu já tinha jogado uma vez, eu pensei em botar na maior dificuldade que existe, mas o que eu não percebi... Que maluco, né? Já vou dando Nightmare. Eu quero jogar na dificuldade I'm too young to Com die. essa mensagem que aparece logo depois que você clica nela, você tem certeza? Esse nível de dificuldade nem sequer é difícil. Esse mod inverte as dificuldades. Talvez ele queria passar aquela ideia de quem busca caminho Legal, genial. fácil se ferra e quem está disposto a seguir um caminho difícil é recompensado, mas eu acho que ele só queria ser troll mesmo. De qualquer forma, por eu estar jogando na menor dificuldade, Se deu bem no final. algumas coisas mudaram, como por exemplo, esses monstrinhos no lugar dos demônios do banheiro do aeroporto, a falta daquela criatura invisível Nossa, talvez nem o cachorro tinha, então, e ele matou o cachorro à toa, área mano. da água, e também ter nenhum monstro nas plataformas do céu, que era pra ter sido uma das áreas mais difíceis do jogo, porque além da ameaça de monstros fortes, você pode acabar caindo do mapa se der qualquer passo errado. Então daqui pra frente, considera que eu tô jogando na dificuldade média, que por sinal eu não coloquei na mais fácil, que de certa forma é mais difícil, porque eu fiquei com medo de conflitar com mais coisas da história, e que eu peguei todos aqueles itens que eu tinha deixado pra trás, tipo o vinho e o patinho de borracha. Beleza? Ok. Show? Então tá bom, bora Tranquilo, continuar. Depois bora. disso, é só avançar pro avião, apertar o botão na cabine do piloto, correr igual uma criança que apagou a luz do corredor Pular. e tem que voltar pro quarto, e pular do avião, que me leva de volta pra casa. Eu voltei pra sala pra ver se algo tinha mudado, comigo conseguindo 15 de 16 Estão todos aí. Ah, tá, falta um do espelho, então. itens, e realmente mudou. Mesmo que ainda estivesse faltando um item no mundo espelho, esse quadro mudou de aparência e me mostrou que essa casa ainda esconde segredos. Uma das paredes da cerca pode ser O bagulho... Será que o último item é aquela esfera lá, aquele bagulho? aberta, e antes que você me pergunte, não tem como você Não, acho que tava apontando o bagulho, mas abrir não. ela se não tiver coletado pelo menos 14 itens no jogo. Tá. Então nem adianta tentar contornar tudo que eu fiz pra ir direto nela. Caraca, parecia que era mais claro do outro lado, olhando de cima. Eu fui esperando bastante coisa atrás disso. Algo enorme, confuso, talvez até uma batalha contra um chefe. Afinal, isso parece que está bem próximo do fim. Então eu realmente fui pego de surpresa quando encontrei só uma rua do outro lado. Por mais que fosse uma rua no Mas meio é uma rua bem bizarrona, né, ô Zedinho? Não é uma simples rua, não, né, cara? Não é uma rua animada, feliz. da noite, estranhamente, era um cenário relaxante. Eu não sei muito bem Eu não tô relaxado, não. explicar, mas pela primeira vez eu senti um momento de calma nesse mapa. Até que ele foi interrompido por um som à distância. É a música perdida da internet. Fly the wind, by the wind, não sei o que. Já teve espaços liminares. Não é By the Wind, esqueci qual que é. Shrek. Não, é a música perdida lá, mas eu não lembro qual que é o nome da música. Mas... Dream Pools, então não tô surpreso de ter mais uma referência aqui. Mas o que realmente Ah, me pegou de Lost surpresa Media. foi que essa referência é da música mais misteriosa da internet. Ela é uma música que até hoje ninguém sabe quem cantou, compôs, seu significado e até mesmo uma data exata de quando ela surgiu. Essa é uma ótima forma de tirar a calma desse lugar. Além de que... o carro bateu? Eu acho que chegamos até o destino dessa... Bom, fazer a propaganda aqui, se vocês não viram, eu já gravei um react aí de um vídeo do Rentune, muito maneiro, contando a história dessa música aí, mas infelizmente, tanto nesse vídeo também, a gente não chegou a uma conclusão, porque a música realmente não foi encontrada e há poucos avanços em muito tempo pra encontrar essa música. É bizarro quão difícil é, né, cara? E é inacreditável pensar que ela simplesmente não tem ninguém que... Cara, não dá pra saber quem gravou a música, é inacreditável, né? Você é louco. Essa viagem dos sonhos metafóricos. Aí vai ter um jumpscare, certeza. O posto daquela foto lá atrás. Eu me deparei com um posto Será que é o posto Shell de ainda? gasolina, e como vocês já devem esperar,
no dia 7 de Ó, janeiro vocês aqui tá me passando First Phantom total, que eu joguei lá em live, vocês lembram? de 2023, o Steve sonhou que estava First dirigindo Phantom Hitchhike lá, Norwood até a hora que Hitchhike. perdeu o controle e bateu o carro numa árvore. Depois de um tempo desmaiado, ele acordou com uma perna machucada e sangrando. Na busca por ajuda, ele adentrou a mata, seguindo uma luz e encontrou esse posto de gasolina. Por mais que ele parecesse aberto, não tinha ninguém lá. E pra piorar, Steve jura que estava escutando algo vindo da mata, mas estava assustado demais para investigar. No final desse sonho, ele escutou um carro vindo Tinha de um cassinão ali no longe bagulho. e se aproximou dele para pedir ajuda. E por sorte, era um táxi, para assim acordar de mais um sonho vívido. Seguindo essa linha de raciocínio, talvez o sangue presente em tantos lugares diferentes seja a representação da dor que o Steve está sentindo? Quem sabe? Isso vai acabar ficando Tem sua lógica. aberto porque eu não tenho muita ideia de como provar essa teoria. Ficaria muito no achismo e eu não gosto muito disso. Mas mudando de assunto, esse Bom, talvez é só pra dar um clima mais de terror no jogo mesmo, né? poço não é um lugar estranho. Não sei se vocês lembram, mas entre as fotos no drive do Steve tem uma Aqui, com ó, esse tá posto aqui, ó. e a legenda diz: desconhecido, parei pra pedir direções. É um detalhe bem legal, mas vamos tentar se manter no jogo. Dentro do posto tem uma máquina que aumenta minha vida pra 200%, que pode ser bem útil pra caso eu tenha que enfrentar mais monstros. Que não vai ser o caso, não é? Pelo menos temos o último item que faltava. Quando ele fala isso, já é o sinal que vai ter um jumpscare. Um controle de Atari, Se que ao prepare. pegar, mostra a frase: é a minha vez, que remete à nostalgia. E completou os itens, né? A porta da direita tem um banheiro que parece bastante com o da casa. Então, da forma que as coisas são, a porta vai fechar e quando abrir, eu vou estar em casa. Opa, peraí. Deixa eu tentar mais uma vez. Vai aparecer a casa? Agora sim, isso, exatamente como eu falei. Antes de voltar pro mundo espelho e ver se algo tinha mudado agora que tenho 16 itens, eu quero testar uma coisa. Eu tinha falado que tinha uma passagem na Casa Brutalista que só seria possível acessar se eu desse um Rocket Jump, que ia dar um tiro de bazuca no meu pé pra me arremessar pra alguma direção com mais força. Mas que ideia que ele vai ter? Cara, eu não tinha essa arma, mas exatamente naquele mesmo lugar que eu achei o controle de Atari, tem uma bazuca, só que na versão do mundo espelho dele. Então eu vou dar uma pequena adiantada Mas tem como fazer isso no Doom? Não fazia pra não ideia. quebrar o ritmo do vídeo mais pra frente, então considera que eu tô com essa bazuca só pra poder explicar isso agora. Tá, Seguindo então, ok. o problema agora é como que eu chego na Casa Brutalista e eu vou contar um segredinho pra vocês. Tinha uma foto no Drive apontando exatamente pra esse lugar. E se eu clicar Passagem nesse secreta? botão, esse giz desenhado na parede fica à mostra, Uou! e atravessando ele, eu acabo na Casa Brutalista. Um segredinho bem interessante e ainda uma referência a Twilight Zone, que pra ser mais específico, o já ouvi episódio falar. 91, Little Girl Lost. Ou na tradução, Já ouvi Pequena- já ouvi falar bastante dessa série em algum vídeo que eu trouxe aqui no canal, que ele era tipo uma espécie de Black Mirror lá antigo, nos anos 70, 80. Não Black Mirror, era uma história é que eu digo que era uma antologia, sabe? Cada episódio era uma história diferente de terror, né? Bem interessante. Eu reagi a alguma coisa disso uma vez que foi de um cara que se acidentou no set de gravações de um episódio dessa série. Eu não lembro exatamente em qual vídeo. Pequena garota perdida. Com a bazuca em mãos, basta correr e acertar um bom tiro pra me catapultar até aquela Cara, tem saída. mesmo, ok. E fazendo isso, eu acabo nas backrooms. Por essa você não esperava, não é mesmo? Não, É impossível Ok, vambora. esse mapa fazer tanta referência a espaços liminares Não, e legal. toda essa parada da Nossa, casa e é uma backroom bem assim. desaparecer Olha e lá. surgir com cômodos e não botar uma referência a backrooms, que pra quem não conhece, é todo esse conceito Impossível alguém não conhecer que backrooms, quando né? alguém sai da nossa realidade, acaba parando nesse labirinto infinito com a aparência de um escritório velho. E ainda digo mais, essa não é a única forma de chegar aqui. Se você ativar um macete de no-click de um escritório E velho, essa foto que já foi descoberta a origem dela, eu reagi em um vídeo também, mas não vou falar pra caso alguém não saiba o que era originalmente esse lugar aqui, ficar ainda em dúvida aí, porque é inacreditável. Ai, é de tão bizarro, tão aleatório que é a parada. e ainda digo mais, essa não é a única forma de chegar aqui. Se quiserem, eu não lembro qual vídeo exatamente que eu vi, mas acho que era Lost Medias que foram encontradas, se não me engano, no vídeo que eu reagi. Se você ativar um macete de no-clip, que é a Semideus. capacidade de se mover através de objetos sem respeitar a colisão deles, você pode acabar nas backrooms e tentar sair da casa. Eu tenho que aplaudir porque isso Não, foi bem, bem cara, foi criativo pra caramba. criativo. O Da hora. problema é que você não está aí só Ai, sozinho. Lembra Que aquela susto, coisa que cara. estava olhando pra gente na Casa Brutalista? eu Aqui tava na backroom, é é um verdade. Skin tava. Stealer, um monstro das Skin backrooms. Stealer? E ele está aqui pra te perseguir É, e cara. me assustar cada vez que ele surge. Relaxa que acabar aqui não é o fim do jogo. Tem como você sair das backrooms. A partir do ponto que você surge no mapa, anda um cômodo pra frente, vira pra esquerda e anda até chegar nesse cômodo maior feito de madeira. Vira pra direita, avança até chegar na parede, vira mais 2 vezes pra direita nesse cômodo que parece Nossa, mas que backrooms bem labiríntica, né? Meu Deus. avança até chegar na parede de novo, vai pro cômodo da direita e depois pra esquerda, que você encontra a saída. Inclusive, tudo isso acaba nas escadas infinitas, justamente na porta que estava trancada. Tá vendo? Tem um pouco de lógica nesse genial, mapa. né? Mas Tem todo
Ô, caraca, pareceu aqueles atalhos de Dark Souls, Mas né, a casa cara? brutalista ainda esconde mais segredos. Se você pegar a velocidade, você pode se jogar nos cômodos daquela outra construção. Em alguns casos, o cômodo pode estar vazio, ter um item ou ter uma televisão. E se você ligar ela na Uou! tomada, todas as TVs da casa principal também vão ligar. Só que isso não parece ser uma referência e também não é algo obrigatório pra avançar no jogo. Então, eu não sei qual é o propósito disso, mas achei que seria É legal um mostrar easter egg. pra vocês. Ok, Enfim, legal. o último segredo que eu Ai, mas dá encontrei medo, é mais uma cara. referência direta ao livro House of Leaves. Nesse cômodo, toda vez que você abrir essa porta, existe uma pequena chance de surgir algo novo que não existia nele antes. Um enorme corredor escuro Uou! que com certeza mexe bastante com o jogador. E eu vou deixar Não, vocês terem tá. um pouquinho dessa experiência. Não, Zedinho, não quero ter essa experiência, que eu tenho medo. Nossa. Vai, manda pra cá, vamos embora, vem, vamos lá. Uou, ué, que eu tô com medo, não. Ah, gente, tô sem som. Ué, uou. Nossa, cara, não, se tiver um jumpscare aqui, o Zedinho vai me matar do coração, mano. A ausência do som, ironicamente, torna tudo isso ensurdecedor. Não, todos aqui. Meu Deus, acaba, por favor. Ah, gente, tô com medo, não gosto dessas coisas. Tá, chegou. Ah, não chegou em nada. Outra porta. Outra porta. Cara, se tiver um susto aqui, Zedinho, eu não sei onde você mora, cara, mas eu vou atrás de você, cara. Que isso aqui você tá fazendo comigo uma maldade, cara. Nossa, cara. Nem os olhos e nem os ouvidos podem te ajudar agora. Não. Não. Ah, não, credo. Alguns têm medo de estarem sozinhos. Ah, não, eu tô com medo. Ah, gente. Por que isso, Zedinho? Que isso, cara? Narra o bagulho, mano. Outros de achar que estão. Nossa, mas eu tinha fechado esse jogo e tinha tacado fogo no meu computador, cara. Perder a possibilidade de algo é a mesma coisa que perder a esperança. E sem esperança, ninguém sobrevive. Ah, por favor, por favor. Sem sus. Ai. Eu não sei se consegui passar o sentimento desse labirinto pra vocês, Né, pá, de conseguiu com toda certeza, essa cara. mistura de confusão e a ausência de sentidos que ele coloca sobre o jogador. Eu cortei bastante essa cena pra fazer algo de um nível mais apresentável, mas eu passei 7 minutos e 36 segundos dentro dele, sem ter a Meu menor Deus, ideia cara. se eu estava indo pro lugar certo ou não, se eu estava Ai, que progredindo horror, cara. Nossa, eu não gosto disso, cara. Me dá uma coisa muito ruim, ou cara. não, ou se eu ia conseguir sair de lá ou não. E realmente, uma experiência que eu não quero repetir. Mas agora, vamos ver como essa história termina? Isso é uma coisa que só o Vani Reage proporciona pra vocês, né? Vocês nunca viram um canal de react onde o reactor ameaça o cara do vídeo original, né? Isso vocês nunca viram, cara. Eu entrei no mundo espelho mais uma vez e fui até o quadro mosaico na parede. Como esperado, tinha algo diferente. Nossa, mas se Parecia tivesse uma um susto ali, cara, eu ia ter infartado, gente. Eu ia ter infartado aqui em vídeo, cara. Cê é louco. passagem no meio do mato, e isso Nossa quer dizer que em Senhora. algum lugar em todo aquele caminho que eu fiz, tem uma entrada da mata que leva para o meu destino. Segui até o jardim para abrir a passagem secreta, só que na versão do mundo espelho, fui com um pouco mais de atenção para encontrar a suposta passagem, mas acredito que ela vai estar na rua próxima daquele ponto de ônibus do lado do posto de gasolina, considerando que no sonho, o Steve disse que ouviu barulhos uma vez que ele entrou no posto de gasolina, que por falar nele, Nossa, tá tá bem- diferente. tá- Nesse mundo, o carro tá não bateu, esquisitaço. mas por algum motivo tem ainda mais sangue dentro do lugar, e olha que eu nem posso entrar porque as portas estão bloqueadas, apesar de que eu não sei se isso é uma coisa boa ou ruim. Dá pra entrar pela porta dos fundos e ir no cômodo que eu achei o controle de Atari, e como eu já tinha mencionado, aqui você encontra uma bazuca, e com ela em mãos, eu sigo a estrada até a hora que me deparo com uma abertura na mata. É um pouco difícil de enxergar e o lugar fica bem escondido. Ah, não me deixa sozinho, não. Que isso, ô Zandinho? Nossa, o que tem aí? cara? S mais A? O que será que isso... Ana! É o cara, Steve e Ana. Oh! Que isso?
praia? Esse é um dos finais do jogo. Uma prainha, Mas ele um parece lugar tão bom. incompleto. Essa praia de céu totalmente branco é nada mais que um cenário, como se isso fosse uma cena de um filme. O último registro sobre os sonhos de Steve diz o seguinte: eu não tenho mais medo do mapa estar se criando sozinho. Ele precisa de mim da mesma forma que eu preciso dele. O que me lembra de um sonho que eu tive outra noite. Eu estava em uma praia, olhando para a água tranquila e o grande oceano que ia até os limites da minha visão. Eu Meu tentei ano molhar meus sumiu. pés, mas não existia água, nem oceano. Era tudo uma ilusão. Eu fui percebendo que tudo era falso. Era como se tudo fosse uma peça de um ato só, e eu era um idiota que acreditou em algo tão grande. Mas não existia felicidade para ser encontrada. Eu andei pelo set apenas para descobrir que eu estava encarando o esquecimento. Esse era o próprio fim dos tempos. Sem felicidade, miséria, tristeza, apenas o vazio. Homens de fé dizem que o pós-vida é eterno, mas é possível manter a sanidade eternamente? Um dia, Oh, caramba, isso ficou profundo, hein? um mês, um ano, 2, 5, 10. É possível suportar a cada momento remoendo os erros que cometi em vida? Ter esse sentimento angustiante por Caraca, séculos, que horror, bilhões hein? de anos e toda a eternidade? Eu desejei a morte, mas ela nunca veio. Os meus pensamentos sobre meus erros, inseguranças, arrependimentos e minha solidão, em algum lugar, Que em outros interessante, hein? Pô, eu não quero abrir muito essa área de pós-vida e tudo mais, mas é uns questionamentos bem interessantes, né, cara? sonho, existe uma versão de mim mesmo, aquele que eu tinha visto no espelho, sentado Mas isso é uma parada que eu pensava quando era criança muito, sabe? Minha mãe falava pra mim assim, não, quando a gente falecer, a gente vai viver pra sempre, sabe? Ela falava assim, porque me ensinava de religião e tudo mais, falava isso pra mim que quando a gente falecer, a gente ia viver pra sempre. E eu sempre fiquei pensando assim, quando eu era criança, nossa, mas viver pra sempre é muito tempo, né? Pra sempre. Eu ficava pensando assim, tipo, caramba, né? Que loucura, né? Até agora eu paro pra pensar assim, tipo, pensar, o que é viver pra sempre, né? Bom, pelo menos que se exista um pós-vida aí que seja um lugar maneiro aí que a gente possa se divertir bastante e infinitamente, né, cara? É isso que eu espero. em uma praia real, feliz, sabendo que a vida é finita e não existe pós-vida e que felicidade é encontrada nas pequenas coisas ao nosso redor e que podemos controlar. Com tudo que vimos até agora, como a história se apresenta, como o mapa se mostra pra gente e nos confunde, isso pode ser confuso e talvez você não acredite no que eu diga, mas tudo isso é uma história sobre amor e é pra ser sentido Ok, agora eu quero as explicações, né, que eu tô meio perdido, cara. e não explicada. Talvez eu não acerte minha teoria, talvez eu esteja errado quanto a ela, mas não seria eu se não tentasse. Toda essa história Manda não lá. existiu. Ela por inteiro é um cenário de e se tivesse sido assim? Para explicar isso melhor, vamos deixar essa minha versão presa no vazio branco e voltar pra casa. Quando você junta Ok. todos os itens e desbloqueia a entrada secreta na cerca, tem um caminho diferente que você pode seguir. Você entra no quarto escondido atrás da estante de livros e faz a casa pegar fogo. Pega todos os itens queimados espalhados pela casa, segue pra casa brutalista e passa por todos os mapas que forem necessários até cair do avião e chegar nessa casa destruída. Nela, a porta de saída vai existir e por mais que a casa desapareça, a passagem secreta ainda tá lá. Todo aquele mapa com ruas e uau. postos de gasolina dá espaço para esse túmulo com um QR Code. E essa é a imagem que ele esconde. Um obituário túmulo com um QR Code. E essa é a imagem que ele esconde. Um obituário do Steve, que se encaixa perfeitamente ao lado do de Tom. Nele, diz que o Steve morreu no mesmo dia que o Tom. Fora isso, tinha alguns detalhes sobre sua vida, de como ele era na escola Não, e como ele trabalhou. uou, pera aí, caraca. Nossa, eu tive um delay de raciocínio, caramba. Eu fiquei pensando aqui, eu não vou mentir, porque eu olhei o formato aqui da. Eu achei o formato do QR Code muito com um QR estranho. Code. E essa Bom, eu achei esse formato do QR Code muito estranho e eu fiquei pensando. Mas o. Caraca, meu Deus! imagem que esconde. Uou! um obituário do Steve, Caraca, que se encaixa mas- perfeitamente ao lado do de Tom. Nele, diz que o Steve morreu no mesmo dia que o Tom. Fora isso, tinha alguns detalhes sobre sua vida, de como ele era na escola e como ele trabalha hoje com programação. Só que o que é mais importante é essa parte. Steven trabalhou os últimos 13 anos para a escola do distrito de Oswego. Como parte da equipe de TI, foi durante esse período que ele se reconectou com um antigo colega da escola que se tornaria sua alma gêmea e futuramente se casariam em 2020. Isso se conecta muito bem com a história de Tom. Ainda considerando que os dois morreram no mesmo dia, dá pra assumir que toda essa história de amor presente no jogo foi entre Tom e Steve, que por um horrível acidente, ambos teriam morrido queimados dentro de casa. Que realmente Uou! faz sentido, mas não é o que aconteceu. É, Algumas mas.
Mas e a As Ana? pessoas na comunidade acreditaram que Steve era um fantasma e estava esse tempo todo trabalhando no projeto e registrando no diário em seu pós-vida, Caraca, tô mas meio... tanto esse Ok, registro sobre a caraca. praia quanto os outros no diário indicam que ele está vivo. Em 29 de agosto de 2022, ele diz no registro que teve um sonho em que tanto ele e Tom eram crianças e estavam brincando em casa quando ela começou a pegar fogo. Rapidamente ele tentou fugir, mas não conseguia achar seu amigo no meio do incêndio, a um ponto que ele entrou em pânico e quando percebeu, estava do lado de fora da casa sozinho. Nisso ele acorda e diz que queria muito que tudo isso tivesse sido um sonho, mas ele sabia que era real. Em toda essa história por trás de My House, Tom foi o único que morreu. Com tudo isso fora do Tá. caminho, a Nossa, história caramba. Nossa, é o tá. seguinte, Tom e Steve eram amigos de Vamos infância ver. e sempre fizeram mapas de Doom juntos. A vida foi seguindo e ambos foram crescendo a um ponto que deixaram de ser crianças e se tornaram adultos. Durante esse processo de maturidade, Steve percebeu que gostava de Tom, mas nunca teve a coragem de falar isso pra ele, e mesmo Steve se tivesse gostava de agora, Tom. ele não conseguiria porque um incêndio acabou tirando a vida de Tom. Com Tom morto e Steve arrependido de não ter se confessado, ele coloca toda a sua tristeza em um mapa de Doom. Esse mapa começou sendo feito por Tom, Então, e era uma então ele se coloca aí como faleceu também junto com o cara por causa, simbolizando porque meio que a vida dele acabou ali também, né? Porque o amor da vida dele versão antiga faleceu. de sua casa dentro do jogo, mas quando ele morreu, seus pais passaram ele pra Steve, e com ele em mãos, usando suas habilidades de programação, Steve começou a transformar ele em um mapa tributo para seu amigo. Nessa parte, realmente tem algo sobrenatural acontecendo. Da mesma forma que no livro House of Leaves, o mapa começou a crescer e se Criar alterar vida. por Isso conta aí eu tinha entendido, né? Que o mapa começou a criar vida sozinho, começar a construir coisas sozinho, própria. né? Então existia a base do mapa criada pelo Tom, as mudanças recentes criadas pelo Steve e várias alterações que o próprio mapa fez, se baseando tanto na tristeza que Tom sentia e escondia, quanto no remorso de Steve. Por mais que o mapa realmente seja algo que no decorrer da história assusta o Steve, ele é algo menor e completamente dependente dos sentimentos dos dois, tanto que ele serve apenas como um caminho que Steve tem que trilhar para descobrir se ele vai superar tudo isso ou morrer em suas mágoas. Esse inclusive é um conceito de casa assombrada bem legal, que por sinal eu já comentei em outro vídeo. Por conta dessa natureza do mapa, Ok. ele acaba lotado de itens que remetem aos dois e até mesmo a um possível relacionamento entre eles. Qualquer coisa que remete a um relacionamento, se casar ou coisas desse tipo são falsas. Nada mais que a imaginação do Steve levando ele para caminhos que poderiam ter acontecido Caramba, caso ele triste pra caramba, né, cara? Que tivesse coisa. tido coragem antes e confessado para Tom. O próprio obituário dele é algo inventado. Isso seria representando um possível futuro caso ele Ah, mas não adianta o cara se culpar também, assim, porque, tipo assim, ele poderia ter se confessado depois de que tudo isso, né? Só que, é duro, né, mano? A dor continua de toda forma, né? Porque eu digo assim, que ele nunca ia imaginar que o cara ia falecer, né, tão jovem, né? Talvez ele poderia ter se confessado depois, né? Em algum momento, se tivesse criado essa coragem. Mas enfim, né? Sei lá, né, cara? É estivesse complicado morando mesmo. com Tom, Eu que é bem entendo, dá pra provável que entender a nele dor. ambos teriam morrido queimados nessa casa. Eu ainda vou longe pra dizer que até mesmo o obituário do Tom seria algo feito pelo Steve, onde a única verdade ali é que Tom morreu em um incêndio, e todo esse papo envolvendo se apaixonar por alguém que ele estudou junto na infância, ser nada mais que uma grande mentira criada pelo remorso Caraca, uma fanfic, é isso mesmo, de né? Steve. Caraca, O que próprio cenário coisa. do hospital, que é a nossa segunda chance Uma quando fanfic não, uma fic, né? Porque não era. Não, ele era fã do cara, né? Era apaixonado por ele. morremos no jogo, é a representação do desejo de uma outra oportunidade de confessar seus sentimentos. Mas se Steve não confessou até agora, ele não teria confessado no futuro, mesmo se Tom ainda estivesse vivo. E ele sabe disso no momento em que o monitor cardíaco da sala indica que Tom está morto, mesmo sendo nessa segunda chance. Mas Caraca, então, que horror. fica uma última pergunta sem resposta. Quem é Ana? É, Durante toda a exatamente, história essa é a houve menções de uma pergunta. mulher, inclusive também houve menções Sim. envolvendo parto e crianças, mas de uma forma bem Pior que sombria, é onde isso. sempre acaba em desastre. Como, por exemplo, o bebê não sobrevivendo ao parto. Essa Ana aí pô, cara, é o elefante em cima da Por árvore aí, né, cara? eliminação, no início eu acreditava que ela tá seria a fazendo? esposa de Tom, mas se esse for o caso, eu acho que teria alguma menção dela mais direta. Não faz isso. Depois, achei que ela poderia Mas ser eu achei que poderia ser do Steve, né? Porque tem o S mais Ana lá na árvore ali. Que pode Ved, ser. alguém próximo de Steve que tinha as contas do drive dele e postou tudo na internet. Mas não faz sentido, considerando que se ela fosse alguém próximo assim, ela não teria escrito no final do post apenas "Sinto saudades, Tom". Ela teria escrito "Sinto saudades, Steve e Tom". Por fim, Faz sentido. aquela árvore antes da praia tem um coração com Sim, S mais A escrito Steve nele, e Ana. que seria de Steven e Ana. Algumas pessoas falaram que poderia ser Steven e Allord, que é o sobrenome de Tom, mas eu não acho que alguém próximo assim chama Não faria sentido, senão colocaria Nelson e Ellord, né? Não faz sentido colocar o primeiro nome de um e o segundo nome do Mario outro. amigo pelo sobrenome, ainda Não mais faz, tem considerando que lógica, em né? todos os registros ele chama É Tom. Ana mesmo, tem que resolver tem que tentar entender o tabuleiro aí, o que tá acontecendo aí, tem que fechar o quebra-cabeça, mas
é ano o bagulho, não dá pra apenas de negar. tom. Inclusive, quando você entra na praia e pega esse final ruim, o coração está pela metade, sem o A, e eu tenho duas interpretações pra isso, e ambas se baseiam nesse registro. Ok. Feliz Dia dos Namorados para a única pessoa que eu sempre amei. Por um curto período de tempo, você trouxe felicidade para essa dolorosa existência chamada de vida. Eu espero que possamos estar juntos algum dia. No meio tempo, estarei procurando por alguém que possa ser o raio de luz na minha vida que você foi. Ana pode ser esse novo raio de luz. Alguém novo que entrou na vida de Steve, mas eu acho que também essa não é a resposta certa. Na verdade, tudo que eu falei poderia ser o correto, mas eu acredito no seguinte. Steve e Ana eram amigos de infância. A vida foi seguindo até o ponto que ambos cresceram, e Ana mudou seu nome para Thomas para se sentir mais como ele é de verdade. Por mais que várias mudanças tenham acontecido, Steve nunca deixou de amar seu amigo. Um detalhe que ajuda nessa teoria é que no banheiro do aeroporto vemos esse remédio no chão, que é o mesmo remédio que vemos ao lado de Tom quando temos nossa segunda chance. Quando entramos no banheiro pela primeira vez, a placa indica que é o banheiro feminino, mas ao sair, temos o masculino. O que é uma mudança bem pequena, mas Tem sua lógica mesmo, hein? Caramba. que eu acredito ter significado. O Interessante, aeroporto em hein? si pode representar essa transição na vida de Tom. Se acreditarmos um pouco na história dita pelo Steve, ambos teriam se separado por algum tempo para seguir sua própria vida e teriam se reencontrado depois. Nesse tempo, Ana poderia ter se conhecido melhor e, consequentemente, mudado de nome. Lembra daquela mensagem de me Cara, ajude? pô, interessante pra caramba, hein, cara? Até porque mostra muita insegurança e tudo mais, que, tipo assim, e é até doido, né? Porque ele gostava da Ana, fez a transição, mudou o nome pra Tom e tudo mais, e ele não deixou, ele não deixou de gostar, tá ligado? Dele de toda forma, só continuou gostando do Tom, mesmo assim, mesmo com as mudanças e tudo mais. Eu não tô falando que tem algo de errado na mudança, tô falando que, tipo assim, que a gente sabe que não é assim, infelizmente, que o mundo funciona, né, gente? Tem muito preconceito e tudo mais, e o cara poderia ter, tipo, deixado de gostar do amigo e tudo mais, como romance mesmo, né? E não deixou, né? Isso é muito bonitinho. Só que infelizmente não conseguiram ficar junto, né? Porque ele não se confessou, né? Talvez por quê, né? Talvez pela sociedade, por algo assim, né? Sei lá, né, mano? Duro, hein? De Ana, que tem Triste pra escrito aqui? caramba. Isso pode ser, na verdade, me ajude, Ana. Como se tivesse sido algo escrito por Ana, Ou que por ele mesmo não se aceitar, que gostava do Tom, né? Caramba. pode ser uma forma de mostrar que Tom já sofre há muito tempo desses problemas na sua cabeça. Por fim, eu tentei procurar entre as fotos deles no Drive pra ver se encontrava alguma coisa dos dois quando mais novos, e curiosamente, eu não encontrei nada muito preciso. A maioria das fotos mostra um grupo de pessoas com meninos e meninas, que nem dá pra saber quem é quem. Inclusive tem uma foto tanto da equipe feminina quanto da masculina de cross country, que era algo Ok. praticado pelos dois quando mais novos. Só que não faria sentido ter uma foto da equipe feminina se naquela época ambos faziam parte da equipe masculina. Claro, visando que esse álbum é focado nos dois. E a última foto é desse menino com uma bicicleta. Dá pra perceber que metade da foto está tampada, e considerando que esse é um álbum de fotos envolvendo os dois, pode ser que seriam eles tirando fotos juntos. Mas seguindo a lógica do mistério dessa história, não faz sentido a única foto com apenas os dois estar tampada, a não ser que o propósito seja causar confusão. Com essa foto propositalmente mostrando Steve e escondendo a aparência de Tom quando Atrás mais do novo, ele tá literalmente tipo, na porta do lado que esconde coisas, né? Interessante essa colocando um escolha. ponto final em tudo isso. A letra A, em S mais A, remete a Tom. E nesse final, Steve não quer desenhar ele na areia e aceitar sua paixão como uma memória. Ele insiste nesse doloroso remorso e nesse final ruim de uma praia falsa no meio do vazio. Mas eu não joguei tudo isso pra pegar esse final horrível. No momento que eu cliquei naquela E o final bom? Eu tô curioso esse final bom aí que não foi falado ainda. Como vai ser, será, né? Porque eu não consigo ver, infelizmente, com o falecimento do cara, não consigo ver um final bom pra ele se aceitando, né? Conseguindo aceitar tudo que aconteceu, né? E seguindo em frente, né? beira com o coração, a porta pra praia falsa se abriu e um monstro surgiu atrás de mim e acabou me fazendo entrar nela sem querer. A criatura é um Archvile, que é um monstro padrão de Doom, mas esse em particular é feito para ser diferente. Por toda sua textura ser apenas uma cor preta, fica muito difícil de distinguir sequer que bicho é esse. Fora que o ambiente em si também não ajuda. Não importa quantos tiros você der, ele não vai morrer. Enquanto tiver visão de você, ele vai conseguir te atacar e ainda por cima vai te seguir pra qualquer lugar, exceto pra fora do mundo espelho, que é exatamente pra onde eu vou estar indo, porque se existe uma praia falsa aqui, com certeza tem um de Existe uma verdade real me do outro esperando lado. no outro mundo. Mas eu nunca disse que não teriam outros problemas. O mapa inteiro está lotado de monstros, e não aqueles de antes, mas sim vários dos monstros mais fortes de Doom. O único lugar que eles não entram, e você pode o ter um pouco bicho de paz, enorme lá é o fora. sótão, que curiosamente, ao olhar no espelho, você consegue ver aquele monstro que me perseguiu agora há pouco, só que dessa vez com uma forma mais fácil de se identificar. Aqui ele parece que perdeu aquela aparência intimidadora e confusa, dando espaço para algo mais melancólico.
como se ele estivesse lamentando por algo. Por conta dele aparecer Tá preso, né? exatamente Parece que ele tá desesperado e tudo mais. no lugar do enfeite de Coisa Natal, tem uma horrível. referência que eu não concordei muito com a comunidade, mas aos poucos ela foi crescendo em mim. Do Isso Natal? seria uma referência ao Fantasma do Natal Futuro, de A Christmas Carol, um livro de Charles Dickens. Com certeza você já viu uma paródia dessa Conto de história, que é Natal, aquela né? que Já envolve ouvi o falar. protagonista receber uma visita de 3 fantasmas que vão mudar a forma que ele vê o Natal, sendo que o fantasma do futuro acaba sendo o próprio ceifador. Sabe, aquela figura com manto escuro, foice, que leva a alma das pessoas. Mas não deixe essa referência fazer você esquecer que a situação tá horrível. Tem muitos monstros lá Ok. fora, e certamente vai ter no caminho até a praia. Tudo isso vai ser muito difícil. Eu não vou poder levar muitos ataques, não vou conseguir matar todos por não ter munição suficiente, e um movimento errado sequer pode me fazer parar e ser destruído por eles. Como eu disse, esse caminho não Tem vai que ter ser uma coisa habilidade. fácil. Mas Que, usando as além de tudo, além da história, ainda é um jogo, né? palavras do próprio E é um jogo Steve, difícil. é preciso lutar pra conseguir ser feliz. Ó, a música! E essa não tem copyright, né? Pior que essa música é boa, cara. On the way, nothing wrong. Ei! Ah! Pô, essa música é pedrada, né, cara? Nothing wrong. Nossa. Pedrada, hein? Isso aí é. Nossa. Uou! Nossa, quantos monstros! Uou! Nossa! É, não é fácil ser feliz mesmo não, hein? Doutor... Uou! Todos os segredo é segredos foram revelado? descobertos. Esse, de Ô, forma cachorro! otimista, é o que eu acredito ser o final verdadeiro do jogo. Ok. Steve aprende a deixar Tom pra trás com uma boa memória, mesmo que ele tenha arrependimentos, Ah, mas isso tudo SA. não importa. O destino não é importante. O que mais vale nessa história é a experiência, sentir a confusão, o remorso e o amor. Quase como se fosse uma ironia, tem uma frase do livro House of Leaves que descreve muito bem esse momento. Da mesma forma que a palavra patience, ou paciência, a palavra passion, ou paixão, tem a mesma origem no latim. Pati, que não significa fluir com exuberância, mas sim sofrer. O medo de ter os sentimentos negados Interessante, né? realmente é algo que machuca, mas assim que é a vida. Muitas coisas vão dar certo e errado e você aprende com isso. Mas a dor de nunca ter coragem pra fazer algo, como confessar o amor, é algo que dói muito mais. E é muito difícil correr disso. Se você quer falar algo pra alguém, não deixe isso pra depois. Talvez ela não esteja presente pra ouvir. Verdade. O caminho do arrependimento é difícil, cheio de escolhas e cheio de dúvidas. Mas no fim, o Steve passou por ele e pôde guardar essa memória nas areias de uma linda praia. E por falar em caminhos difíceis, no Ó o final, cachorrinho aí. Pô, mas falou tudo, né, cara? Isso é verdade total, gente. Se vocês gostam de alguém, se vocês têm algum desejo, na verdade, mas principalmente como é o tema do jogo aí, pô, se você gosta de alguém, mano, pô, vai lá e fala pra pessoa, cara, sei lá, mano. Às vezes você se prende mais em vergonha, em timidez, ou em falta de. Ou achar que a pessoa não vai gostar de você, ou sei lá, ou achar que as pessoas, sei lá, se for um relacionamento que, sei lá, teus pais, alguém não gosta, ou que a sociedade não vê como certo às vezes, pô, mano, bom, não vou falar palavrão que eu não quero tirar minha monetização do vídeo, mas, pô, mano, que se dane esse negócio, chega lá e fala, ó, eu gosto de você e tudo mais, e se a pessoa te recusar, falar que não gosta de você, paciência. Tem 1 milhão de pessoas no mundo e sempre tem espaço pra felicidade. Nunca a gente pode. Eu acho que o pior sentimento que pode ter mesmo é você se arrepender. É um arrependimento de algo que você não fez, né? Isso, assim, é algo que dói de coração. Você olhar pra trás e falar, putz, podia ter feito aquilo, né, cara? Mas eu não tive coragem. Enfim, tenha coragem, tá ligado? Porque o medo não. Sei lá, mano. Pra que a gente vai ter medo dessas coisas, né? Não, não vale a pena. eu não matei o cachorro. Acabou. Gente, é isso então. Foi muito legal, foi muito da hora, foi uma jornada muito interessante, muito divertido. Espero de coração que vocês tenham gostado. Deixa a opinião de vocês nos comentários sobre tudo. Me assustei algumas vezes.
fiquei confuso algumas vezes e adorei o final, foi bem bonitinho, né? Infelizmente, mesmo por mais que seja uma história triste de toda forma, né? Enfim, espero que deixem um like, se inscreva no canal, Twitch todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.